Oi, galera, boa tarde para você que está sintonizado aqui no Pelas Frestas da Vida. Tudo bem com você? Espero que sim. A gente está começando agora mais um Música e Músicos. Seja bem-vindo aqui no meu canal no Instagram. E hoje a gente vai ter, dentro de alguns instantes, a cantora católica, ministra de música, mãe, esposa, enfim, várias facetas da vida dessa pessoa incrível que vai estar com a gente aqui, a Cida Moura. Vamos lá. Pronto, bem-vinda. Foi. Oh, Bom te ter aqui, querida. Como é que você tá? Bem-vinda. obrigada, muito obrigada pelo convite. Boa tarde aí a todos que já estão na live. Poxa, que bom, Cida, de verdade. É uma alegria poder ter você aqui. Obrigado pelo teu sim, né? A gente sabe, eu, pelo menos, particularmente, acompanho a sua missão enquanto música, né? Enquanto pessoa que executa a música de Deus, mas você é uma excelente cantora, ministra de música, já há algum tempo, né? Na evangelização, tem aqui aí, alguns trabalhos assim maravilhosos e é uma referência mesmo, né? Para os músicos cristãos e é uma alegria poder ter você aqui para a gente mergulhar um pouco nessa história, bater um papo, enfim, como você falou, vamos fazer de conta que a gente está aqui nessa sala de estar e vamos trocar essa ideia. Estou acompanhando também muitos dos seus trabalhos que você tem feito no Facebook, no Instagram mesmo, né, de evangelização. Vamos mergulhar nessas águas. Foi sempre assim, Cida? Você sempre teve essa inclinação com a música desde pequena? Eu não conheço assim um pouco assim a sua história de antes, assim, vamos dizer assim, desse estar à frente, né, de ministérios, de música. Eu sempre a vi particularmente assim, inspiração divina, em grupos de oração, em missões, já há algum tempo. Mas eu particularmente, como é que era antes assim? Você sempre teve, a música sempre se fez presente assim na tua vida? Então, desde criança que eu amo música, né? Quando eu era Ai, criança, eu ganhava aqueles LPs dos Trapalhões, sabe? Os Saltimbancos Trapalhões, né? Aqueles LPs de programas infantis que passavam muito na Globo, né? E eu amava, decorava todas as músicas, cantava junto, então eu já tinha essa coisa com a música, sim. Mas foi mais assim na adolescência, quando eu entrei para a igreja. Aliás, antes de entrar para a igreja, até, eu comecei a me envolver um pouco mais, a ficar mais ligada no canto. Instrumento, nem tanto, sabe? Eu era mais ligada mesmo no canto. aham. E na adolescência, eu fui morar na Ilha do Governador e eu fui para Você lá. morava onde antes? Desculpa te interromper. Então, eu nasci Onde? em São Gonçalo, morei em São Ah, Gonçalo até os 8 anos de idade. De lá eu fui para Cabo Frio, fiquei lá até os 12, e com 12 anos eu fui para a Ilha do Governador. Lá na Ilha legal. do Governador foi que eu comecei a querer tornar público o meu canto, cantar em público. Antes disso, né, quando criança, eu ouvia muito a minha mãe, ouvia muito as músicas que a minha mãe colocava em casa. Minha mãe tinha mania de colocar música muito alta, lá no volume máximo, sabe? E ela sempre foi muito eclética com relação à música, sempre gostou de tudo. Ela tinha desde da coleção do Roberto Carlos até, sei lá, músicos estrangeiros, sabe? Assim, era uma variedade enorme de música. Tinha ópera, tinha tudo que tinha pagode, samba de raiz, tinha tudo que você possa imaginar. E eu cresci ouvindo essa variedade de canções, né, da música. Oi, Suyan chegou aqui, ó, que legal, que honra. Bem-vinda, Suyan. Margarete também está chegando, sejam bem-vindas. Podem perguntar, tá, gente? O que vocês quiserem aí, fiquem à vontade. Então aí eu fui crescendo ouvindo essa variedade de canções. Dentre elas, né, ícones da música popular brasileira, como por exemplo Gal Costa, Elis Regina, Beth Carvalho, Maria Bethânia. Então eu fui tendo todas essas influências dessas divas, né, brasileiras, da música popular brasileira. E aí eu fui aprendendo um pouquinho com cada uma, e quando eu era criança ainda, em Cabo Frio, lá em Barbacena, Passando do Norte. dizia assim, quando eu crescer, quando eu fizer... Eu falava assim exatamente a idade. Quando eu fizer 13 anos, eu quero ser cantora. Caramba. Assim, do nada, né? Quando eu fizer 13 anos, eu quero ser cantora. E aí, quando eu me mudei para a ilha, com 12 anos de idade, eu comecei a querer tornar público o meu canto.
comecei a me enfiar em coisa. Por exemplo, eu me lembro que teve um concurso lá no Aterro do Cocotá, um curso ao ar livre, assim, de um festival de canto, né, de música, para cantores. E aí eu De entrei. igreja não era de igreja, não. Era um festival aleatório. Eu nem era da igreja ainda nessa época, né? E aí eu, Aham. caramba, vou participar desse negócio. E aí entrei no festival lá, me inscrevi, participei e ganhei, junto com uma outra menina, a gente empatou o primeiro lugar. Aí Nossa, falei, caramba, que legal, é isso que eu quero. E isso aqui é aí, pra mim. fala. Não, não, você falou, isso aqui é pra mim, né? Disputar um concurso e já ficar em primeiro lugar, assim, você já... eu tenho inclinação pra isso, né? De verdade. É minha. Aí, assim, lá no meu condomínio, onde eu fui morar, tinha um salão de festas onde tinha seresta. De vez em quando tinha uma seresta. Sabe o que é seresta, né? Sim, sim. E aí, Violão, várias pessoas tocando violão, cantando música. era assim, era uma seresta, mas era uma banda completa, né? Não era só violão, não, era uma banda Ah, é? completa, mais o pessoal dançando no salão. E eu lá, com 12, 13 anos de idade, enfiada lá no meio, chegava lá para a banda, pro cantor, falava: eu posso cantar só uma musiquinha? Só uma palhinhazinha. Sozinha, só. Aí eu já tinha até uma música ensaiada já, que era aquela Honda. Conhece? Canta pra gente aí um trechinho. De noite eu rondo a cidade Ah, conheço. sem encontrar. Que linda essa música. Meus olhares espio em todos os bares, você não está. Aí pedia para cantar, ele deixava, né? Aí eu ia lá, toda boba, com 12, 13 anos, 14, sei lá, no máximo. E cantava, e o pessoal aplaudia, e eu ficava toda feliz, né? Porque, achei que legal, o pessoal gostou de mim cantando. E tá, né? Tudo bem. Aí, quando foi com 16 anos, que eu fui fazer curso de crisma, a minha família não era da igreja, tá? Minha família só ia à igreja assim pontualmente. Natal, entendeu? Um casamento que foi convidado, aí ia lá na igreja e tal, tudo mais. Mas eu não tinha feito primeira comunhão, não tinha feito nada ainda, só tinha sido batizada. E aí, com 16 anos, a Tânia chegou aqui. Oi, Tânia! A minha amiga Tânia. Obrigada. Bem-vinda, Tânia. Samara também, minha aluna de filosofia há uns anos atrás. Bem-vinda, Samara. Curte bastante esse papo, querido. Seja bem-vinda. E aí, com 16 anos, eu, por convite de uma amiga minha que já frequentava a igreja, eu fui fazer o crisma, fazer o curso de crisma, na São José Operário, na Ilha do Governador, tá? Chegando lá, eu me apaixonei, simplesmente me apaixonei pela equipe que trabalhava no crisma, era o pessoal do Filhos do Rei e do Uhum. Esperança, né? Era tudo junto, assim, o pessoal da equipe. Já estava o Esperança ali naquele comecinho. Não sabia que o Esperança já estava aí já na tua vida, já nessa época já, né? Aí era Paulo Consolação, uma galerinha do Filhos do Rei. E aí Bacana. eu fiquei apaixonada pela alegria da galera. Que era uma alegria que eu não tinha encontrado no mundo, em nada, em ninguém. E eu era realmente uma adolescente triste. Eu tinha meus problemas, eu tinha umas dificuldades na minha casa, com a família e tudo mais. E eu me tornei uma adolescente triste, fechada, muito fechada, quase que antissocial. E aí, quando eu cheguei no curso de Crisma, na São José, que vi aquela galera alegre, uma alegria genuína, sabe? Uma alegria assim que vinha de dentro. E Uhum. um acolhimento, sabe? Que acolhia a todos, sem discriminação, sabe? Não importava a cor da pele, não importava o cabelo, como que era o cabelo, não importava se a pessoa era normal de cabeça ou se ela tinha algum problema mental, era todo mundo abraçado ali, né? Junto. Todo mundo junto. Então, isso me cativou de uma forma e me fez apaixonar por Jesus, assim, de uma forma que não dá para voltar atrás, entende? Que veio até hoje, Você né? sente isso, está gravado em você, né? Daquela experiência, né? Está Veja como se ama. Veja como se ama, né? Essa palavra. Né? gravemente. E aí eu fui ficando, né? E logo em seguida, logo depois que eu comecei o curso do Crisma, eu já comecei a cantar na missa. Tinha uma missa que era às 20 horas na São José. Você lembra disso? Missa.
Sim, você já começou, já entrou. Mas antes de você, como é que o pessoal descobriu que você nesses encontros, já quem estava ali atento, e ela tem uma voz de música? Como é que foi a percepção de que você já tinha essa inclinação? O povo da igreja descobriu isso, né? Como é que o povo descobriu e te abraçou? A minha cara de pau. A mesma cara que eu tive para pedir pro vocalista da banda lá da Seresta, né? Era Seresta. A mesma cara de pau eu usei para pedir para cantar na missa. Eu falei, cheguei Oh, no lá legal. do grupo de Santa música, falei, gente, eu sei cantar, sabe? Eu posso. Catarina do Canção de Graças, alguma coisa assim. Você lembra qual foi a primeira música ou uma das primeiras músicas dessa época que te marcou? Uma das primeiras que você pôde cantar assim nessa época? Então, deve ter causado também um impacto, né, positivo nas pessoas que te viram ali tão nova, da mesma maneira que te viram e gostavam antes, né, da igreja. Na igreja também uma outra percepção, mas também deve ter tocado, imagino, porque Deus já deve ter te dado já. Foi trabalhando esse dom que você tem, que todos que sabemos, né, que te conhece, sabe que você tem esse carinho, que você trabalhou isso também, mas naquele tempo já era forte isso, já dava para perceber de alguma forma, assim, você sentia essa diferença da música religiosa, impactando as pessoas e tal, diferente das divas e tudo, que é uma beleza, mas a música católica de repente já tinha uma finalidade diferente, é um público diferente. Ou não, tudo era novo assim para você. Então, ali eu comecei a perceber que aquela música, a música de Deus, era uma música especial. Né? Já desde o início, quando eu comecei a cantar na missa, Eu já comecei senti. no grupo de oração também, no Filhos do Rei, porque eu já logo entrei para o grupo Filhos do Rei. Né? Assim que eu comecei o Crisma, que eu conheci a galera do grupo Filhos do Rei, eu já quis entrar e já entrei, antes mesmo de ser crismada. Porque eu tava, na verdade, eu estava me preparando para fazer a primeira comunhão e crisma, tudo ao mesmo tempo, porque eu não tinha feito ainda a primeira comunhão. E aí, esse curso foi para me preparar para as duas coisas. Só que no decorrer do curso, eu acabei entrando no Grupo Esperança, no Grupo Esperança não, no Grupo Filhos do Rei, e continuei Aham. cantando na missa, né, na missa das 20 horas. E eu já fui percebendo que aquela música era uma música diferente. Até hoje eu tenho essa certeza, né, de que aquela música era uma música que fazia um movimento dentro da gente, dentro das pessoas que estavam ouvindo também, um movimento diferente, emocionava, mas ia muito além da emoção, né? Era uma coisa que curava, era uma coisa que transformava por dentro as pessoas. E desde o Sim. início eu entendi isso. E aí eu tomei posse disso. Eu disse, eu sou um instrumento de Deus, eu tenho esse dom de cantar, eu tenho essa voz, mas Deus ele pega isso tudo aqui e transforma em algo poderoso, algo que vai impactar nas vidas das pessoas que vão ouvir. E de fato, com o tempo, conforme eu fui cantando, insistindo ali, as pessoas me davam esse feedback, elas me davam esse retorno, elas se posicionavam. Poxa, você tem uma voz linda, poxa, quando você canta, eu me aproximo mais de Deus, eu consigo, fica mais fácil para mim rezar. E aí as pessoas foram dizendo isso para mim no decorrer desses mais de 30 anos que eu estou cantando para Deus, né? Sim, Agora, já tem estrada bacana. eu estou mais quietinha em casa, não estou mais cantando por aí como fazia antes. Mas tenho meus projetos que a gente vai chegar lá, vai conversar sobre isso. Vamos conversar bastante sobre o presente, sobre o futuro. A gente está só dando uma passeada aí nessa história que a gente sabe que é muito rica. Você falou mais de 30 anos, com certeza tem muita coisa bacana aí. Você já naquele tempo entrou já participando da missa e depois já foi para o grupo de oração, para adoração, ministrações. Já tinha um povo ali que depois seria do Inspiração. Inspiração já existia. Foi constituído depois. Como é que é essa história aí? É ao mesmo tempo Inspiração? Era um ministério do Esperança? Como é que é essa história sua do Inspiração Divina? Das outras formas de servir além da missa? Como é que chegou a esse conhecimento, né? Você estava chegando ali. Os outros eventos de igreja, né? Como é que foi esse seu avançar aí? Então, na verdade, assim, quando eu comecei a cantar no grupo Filhos do Rei, eu não tinha essa maturidade, né, toda de chegar, ministrar, né, levanta os seus braços, sei lá. Até porque eu era assim muito tímida também, né? Meu lado humano era tímido. Então eu tive que primeiro passar começar aos pouquinhos cantando no grupo Filhos do Rei. Na missa também eu era muito assim na minha, muito quietinha, não ficava lá animando ninguém, só cantava mesmo.
E aí, com o tempo, né, eu fui desenvolvendo essa coisa do ministrar, do levar o povo para a oração, né, demorou bastante, viu, Miguel? Por causa da minha timidez. É um processo, né? Deus respeita a gente também, né? E assim, eu só desenvolvi mais isso depois que eu fui para o Grupo Esperança. Depois que eu saí do Filhos do Rei e fui para o Esperança. Aí lá eu tive o meu amadurecimento como ministra de música, como animadora, né, de assembleia e tal. Mas mesmo assim, eu nunca fui aquela animadora de ficar dando pulinho, de ficar, né, fazendo graça. Não fui eu não segui essa linha, né, de animação. Eu fui mais para a linha da interiorização, né, de levar as pessoas ao louvor, né, de levar as pessoas à cura interior, essa coisa mais introspectiva. Acho que Deus respeitou a minha condição de timidez, né? E Eu me ainda te diria mais, acho que ele te chamou não só por conta disso, não só apesar disso, mas ele te chamou também por isso, porque ele te criou, ele sabe exatamente, né, o molde que saiu das mãos dele, ele sabe para quem, como ele vai ser, como você vai ser canal através de quem você é, sem deixar de quem você é. Isso que é bonito, né? Você não precisou deixar de uma hora para outra de ser tímida, né? Você foi construindo o seu caminho, tem a sua personalidade, mas Deus age através disso de forma poderosa e toca as pessoas, você sendo quem você é, a sua construção. Isso é muito lindo, né? Você não precisou ser aquela pessoa que sai dando cambalhota. Louvado seja Deus pelas pessoas que têm esse carisma, né? Que bom, mas a igreja é rica, mas você tem o seu, né? A gente precisa de um Cosme desse, né? A gente precisa de um Cosme, né? O Cosme. Sim. Ele, nossa, eu adoro assistir o show do Cosme, Né? De tá? pessoas que têm um carisma mais explosivo, né? De mais gestos. Mas é naquele tempo, estão falando de que tempo isso? Final dos anos 80, início das 90, que mais ou menos isso é 90 e alguma coisa, 80 e pouco, 90 e pouco. A banda ela começou em 88, tá? Então, assim, eu comecei a cantar, foi tudo muito rápido, viu, Ângelo? Foi assim, em 88 eu comecei a cantar lá no comecinho, na missa. E ainda no final de 88 eu já estava na banda, porque a banda, na verdade, a banda ela surgiu de uma necessidade de um festival de música que a gente organizava na São José, que era uma vez por ano, acontecia, todo final do ano, e ela surgiu da necessidade de ter uma banda que animasse os intervalos do festival. Então tá, tinha apresentação de 3 músicas, aí dava um intervalinho para os jurados irem conversar entre eles e fazer as considerações, e aí nesse intervalo entrava a banda Inspiração Divina para tocar. Só que a gente não tinha esse nome ainda. Era aquela equipe lá da missa das 20 horas que animava os intervalos. Só que o nosso coordenador, o Paulinho, né? Ele falou, vamos colocar um nome nesse grupo. Tem que ter um nome. E aí, comprar umas camisas para a gente usar, para ficar todo mundo vestido igualzinho. Uhum. E nessa camisa tinha um desenho de um saxofone e estava escrito lá, Inspiração Divina. Do nada, assim, não era ainda o nome do ministério, era. Não era. E aí, Caramba! por conta da gente usar essas camisas para cantar, tocar nesses intervalos, aí ficou esse nome, né? Ficou esse nome aí, Banda Inspiração Divina. Então a banda começou em 1988, no mês de novembro, exatamente no mês de novembro. E a gente marcou uma data, assim, só para a gente comemorar, 28 de novembro. E aí eu fiquei na banda durante 31 anos, como vocalista da banda. Muitas pessoas passaram pela banda, entraram, saíram e ficamos nós ali. No final das contas eram eu, Alexandre, o Júnior, né, marido da Angélica, Brivaldo, e o baterista. O baterista era assim, de vez em quando aparecia um para tocar com a gente, porque no final das contas a gente estava sem baterista. Então a gente, quando precisava, chamava alguém, um baterista fora, né, para poder acompanhar a gente. Mas a Consolação, minha madrinha. Aí, madrinha, tô contando nossa história aí, ó. História da banda, história do Filhos do Rei, do Esperança. Ela tá aí, ó, fundadora do Esperança. Oh, bem-vinda, que honra, Kelly. Roger também aqui, não sei, tem várias palmas aqui, palminhas, orações aqui. Roger RJ, Eliane, bem-vindos todos aqui. Pô, Consolação, que benção. Benção, minha madrinha, ela, de casamento. De casamento de crisma. Casamento de crisma. Foi por causa duplamente da...
Tá vendo os frutos só, Consolação? Que bênção. Frutos de. Certamente tem muita intercessão aí. Madrinha tem essa função espiritual também. Ela deve ter rezado muito pelo teu ministério, né? Pela tua vida. E todas as etapas aí que você passou nesses 30 e poucos anos. Que música naquela época que te marcou, dessa época de antes de entrar mesmo na inspiração divina, antes de começar a ter as composições próprias do ministério? Que música que você traria pra gente? Assim, primeiro, se tivesse que te falar assim, uma música que te marcou, que te lembra daquele tempo, daqueles tempos ali, pré-inspiração ali das missas, dos primeiros encontros, o que estava rolando ali nos encontros católicos ali que marcava a juventude daquela época? Olha, tem duas músicas que me marcaram muito, que foi uma que foi antes de eu entrar para o Crisma, porque antes de eu entrar para o Crisma eu participei de um grupo chamado Cojude, era um grupo jovem que se reunia na São José, Cojude. E Hoje, nesse grupo eu conheci uma música que me marcou bastante, que é aquela assim: eu te agradeço nossa, mais uma vez por estares comigo em meu viver, como uma luz que irradia novos rumos em meu ser. E nesta noite vou proclamar tua verdade nos libertará como uma jaula de neve que o sol derreteu. Toma minha fé, toma Deus, toma todo o meu ser, toma minha vida e faz dela o teu querer. essa música é linda demais, né? Essa música é muito. Foi a primeira experiência do amor de Deus que eu tive. Nossa, que lindo. E aí depois eu saí desse grupo, né? Eu tinha 14 anos mais ou menos, e afastei da igreja de novo, né? Afastei da igreja. E aí com 16, conforme eu já contei, eu entrei para o curso de Crisma e daí não saí mais. Estou até hoje, né? Vai ficar A outra, lançado. música, a outra música que me marcou muito também Qual foi o foi? Cosme, que é assim, deixa eu lembrar aqui o comecinho dela. Era do Cefas na época, né? Ou não? Aquela assim: eu quero ser teu amigo Sinceramente, né? e te ajudar nas dificuldades da vida, te fazer puro como cristal. E por aí vai. E Gente, algo. essa música Olha só, gente. Que coisa linda, né? Gente, impressionante como que essas músicas marcaram, né? Deus foi tão bom com a gente essas músicas marcaram vidas, né? São músicas que acho que passaram 30 anos, vão passar mais 30 e são músicas que são sempre atuais. Impressionante como que essas músicas ungidas tocam a gente, né? Entrar em contato com essas músicas. Acho que Deus também foi muito carinhoso contigo, porque te colocou no meio desse cenário aí que essas músicas elas estavam ali num crescente, né? Eram só músicas que impactavam mesmo quem cantava, né? Quem escutava era impactado, quem cantava também era impactado. E aí você foi sendo gerada aí nesse ambiente. E aí, o Inspiração Divina. Já tinha já naquela época essa vontade. Eu sei que você compôs também muita coisa, né? Algumas coisas. Eu não sei muito bem a sua história de compositor ou letrista. Como é que é, além de ministro de música, intérprete, né? Você já sentia alguma coisa de escrever? Ou isso aconteceu algumas vezes ou muitas vezes? Como é que é essa dimensão sua na sua história? Então, na verdade, o grande compositor aqui é o meu marido, né? O Alexandre Moura. Com certeza. Manda um abraço para ele aí. Um abraço, ele mandou para você, Alexandre Moura. Grande. O que acontece? A gente gravou 2 CDs, né? A banda Inspiração Divina.
E a maioria das músicas dos CDs são do Alexandre. Então, assim, só tem uma música que eu fiz a letra dela e o Alexandre botou a música. Então, é parceria com ele, que é Sim. Livre para Amar, que é a música que está no primeiro CD da banda. Mas eu não sou compositora, não sou compositora, eu sou Não, intérprete, né? entendi. Sou intérprete. Então, eu estou aqui para interpretar a música dos outros, né? Mas em nenhum momento surgiu assim, foi por uma questão de não se sentir chamada mesmo, ou você chegou a arriscar algumas vezes escrever alguma coisa, mas sentia que não era para expor, você tem alguma coisa que é sua, algumas coisas que são mais reservadas para a família, porque às vezes acontece, né? Alguns momentos íntimos, alguns momentos pessoais tem, mas não necessariamente para usar isso como ministração para as pessoas. Mas você tem lá, está guardado para você, ou para sua família, ou para algum momento, pode ou nem isso, você não é o teu chamado mesmo, você sentiu que não era mais um carisma do teu esposo, por exemplo, que vocês se complementam também nisso, né? Ele... Sim. A gente se complementa no violão e voz e também na composição. Ele, quando ele pensa em cantando, então é uma forma de complementar um ao outro aí também na composição. Mas Alexandre também era daqueles tempos, desculpa te interromper, mas a curiosidade aqui que bateu nesse bate-papo. Alexandre também era daqueles tempos pré, e vocês já se conheceram ali, naquele momento de sua aproximação da igreja. Como é que foi esse conhecimento com hoje o seu futuro esposo naquela época e seu marido atual, né? Eu digo assim, naquele tempo jovem, você entrando na igreja, entrando e saindo, voltando com os 16, conhecendo pessoas novas. Foi desse tempo? Também essa. Alexandre, se eu não me engano, ele chegou um pouquinho depois que eu na igreja. Acho que foi no ano seguinte, alguma coisa assim. Não foi, Alexandre? Eu não me lembro. Eu entrei em 88. Você entrou em 88 também, no Filhos do Rei, mas foi mais ou menos. No final do ano, setembro. Foi no final do ano de 88 que ele entrou. Foi no Já final. tinha inspiração, então, já tinha inspiração divina, né? Não, Hã? o Inspiração surgiu no final do ano também, mas ele entrou um pouco antes de aparecer o Inspiração. Você estava tocando já, né, quando começou, né, Alexandre? Não, participei do festival lá, vocês tocaram, mas não estava na banda, não. Ah, não, ele não estava ainda não. Eu que sou fundadora aqui. A banda, Que legal. Fala para ele que no futuro eu vou marcar com ele para a gente fazer um bate-papo exclusivo para ele contar mais essas histórias aí. É, Eu falei, na verdade, assim, a banda, ela já existia antes de ter o nome Banda Inspiração Divina. Ela começou a ter um nome mesmo no final de 88, mas ela já existia antes. 28 de novembro, né? Você falou o nome oficial, seria isso. Isso, exatamente. Era uma equipe que tocava na missa, né? E deixa eu lembrar do que você perguntou em relação à composição. Então, eu tenho algumas coisinhas que eu tentei fazer, né, de composição, assim. Eu tentei escrever algumas coisas, colocar melodia, mas não rolou, sabe? Não é para ser. Outra coisa. Eu acho que talvez Deus já te deu, porque você tem uma voz, assim, eu vou dizer, tem uma voz muito característica, né? Quem é assim, da música católica, ou pessoas que escutam já fazem referência a Cida. Isso é uma coisa difícil, né? Você já referenciar pela voz da pessoa, é a Cida que é a voz da Cida, né? A voz da Cida. Então, acho que para as pessoas que conhecem, ou que tiveram acesso, essa identificação é muito rápida, né? Porque acho que revela muito da espiritualidade, de quem você é, da essência, passa pela voz, né? Isso é uma graça de Deus muito grande. Você é uma ministra de música que canta e as pessoas se identificam com a sua voz, né? Muitas pessoas talvez sem te ver ou conhecendo pela música é a voz da Cida, né? A voz da Cida. Depois, eu acho que a voz que clama no deserto que traz a palavra, então a voz chega com força ali, com suavidade e com força. Eu acho que isso marcou gerações de jovens naquele tempo, porque você surgiu naquele tempo. Eu, na época, também era jovem e me lembro muito bem, né, do protagonismo do Inspiração, né, você, o Alexandre, o povo todo servindo, isso é muito bacana. Vocês participaram de festivais enquanto Inspiração Divina já naquele tempo? Começaram já, porque era um diferencial, você tinha uma voz característica, os músicos eram ótimos músicos, pessoas ativas na igreja, então eu acho que isso dava para perceber assim, que tinha uma coisa diferente ali naquela galera. Acredito que os convites devam começar a surgir ao padre da comunidade tal, o grupo jovem tal, o evento tal, e aí isso aí depois foi num crescendo, foi assim mesmo?
Foi assim, foi exatamente assim. Quando a gente começou a se posicionar quanto banda, e a gente sempre se chamou banda, a gente nunca se chamou ministério. E aí, essa discussão que a gente tem hoje aí de banda, ministério, mas é banda, não, é ministério. Mas eu acho que tem que ser ministério, não, eu acho que tem que ser banda. Não, gente. A gente nunca teve essa preocupação. A gente sempre chamou banda Inspiração Divina, mas nós sempre fomos ministros de música. Sempre ministramos a música, né? Sempre colocamos a música a serviço do Senhor. O que é o ministério? O ministério é um serviço. Então, nós sempre servos, mesmo se chamando banda, mesmo fazendo shows em casas, shows, a gente sempre se comportou e se posicionou quanto servos de Deus, ministros de Deus. Mesmo com toda aquela produção, né? De roupa, de cenário, de CDs gravados e tudo mais, e cantar em palcos grandes e pequenos, com muita gente, com pouca gente, a gente sempre teve em mente, no coração, que a gente era servo, né? E aí não faltava oração, não faltava a gente se reunir antes de subir no palco e fazer uma bela oração, pedir ao Espírito Santo que viesse nos conduzir, nos ungir. E a gente nunca subia no palco sem fazer uma oração antes, sem se reunir para orar, né? A gente sempre orava antes. Olha só que chegou uma pessoa muito especial para mim aqui, a Maristela. Maristela Botaro, chegou aqui agora. Minha amiga, olha, a Maristela, ela foi um anjo na minha vida, tá? Eu só fui fazer o crisma porque ela ficou sabe, no meu pé. A famosa pastoral do laço. Ela foi ali insistir. Colega de sala de aula da escola lá, né? Lemos Cunha, a gente estudava no Lemos Cunha. E ela fazia um grupo lá no Lemos Cunha, na hora do recreio, na época chamava recreio, né? Ela fazia um grupo de oração pequenininho, assim, com algumas pessoas, algumas colegas, né? E eu tava lá no meio. Todo dia, todo santo dia, a gente ia se reunir num cantinho lá da escola para orar. E aí, menina, menino. Ela era menina na época. Ela fazia aquela oração em línguas. Eu ficava... Ela fazia oração em línguas, ela falava que o Senhor me mostrou isso, o Senhor me mostrou aquilo, e eu não sabia nada de renovação carismática, nem frequentava a igreja ainda. Olha. Frequentava o grupo jovem, que não tem nada disso, né? O grupo jovem não existe, então não existia naquela época, né? Era uma novidade, principalmente naquele tempo, né? Ela fazia essas coisas nessa oração, e eu ficava olhando para ela assim, encantada com aquilo. Falava, nossa, Maristela, você tem um dom, né? Você é poderosa, hein? Aí ela falou, não sou eu que sou poderosa, não. O poderoso é o Senhor, é Ele que faz. Aí ela foi insistindo comigo, né? Eu fiz 15 anos, ela me convidou para fazer o crisma. Aí eu, tá bom, eu vou, mas não fui. Aí tá, passou. Depois eu fui e fiz 16. Ela, não, agora você vai. Agora você não escapa, você vai fazer. Aí eu fui fazer. Não foi, Maristela? Diz aí. Faz um comentário. E aí, assim, eu sou muito grata a ela, porque além dela ser minha amigona, né? Na época a gente andava sempre junta, frequentava a casa. A gente morava no mesmo condomínio, né? E além disso, ela ainda me colocou na igreja. Ela me levou para a igreja. Né? Então, eu agradeço muito a ela. Muito mesmo. Glória a Deus pela sua vida, Maristela. Que bom, tá vendo? Valeu a sua ousadia, né? Sua parresia no espírito de rezar lá nos recreios, nos intervalos. Imagino que para ela devia estar muito cheia do Espírito Santo para fazer isso no ambiente escolar, principalmente naquele tempo, né? Hoje a gente tem universidades renovadas, talvez, né? Dependendo se for mais velho ou mais adolescente, mas naquele tempo eu acho que deveria ser ainda mais ousado fazer isso. E ela foi lá, e olha só o peixe que pescou na rede. Está aí, Cida. Meu Deus. Cida, você falou desse tempo para a gente passar para essa questão mais atual, antes de ir, eu sei que nesses 30 e poucos anos de Ministério de Evangelização, de Inspiração, você falou aí de palcos pequenos, palcos grandes, eventos.
Você tem alguns relatos, alguns testemunhos, porque assim, era muito nítido, assim, eu que acompanhava, eu já escutei vocês indo na Rádio Catedral, já participei sempre do Jesus ao vivo, acho que foi na, na metade dos anos 90, lá em Niterói, na Concha Acústica, vocês já devem ter participado em dezenas de encontros, mas era muito claro, assim, dentre outros dons, que vocês tinham uma comunicação muito direta com a juventude já naquele tempo, né? Não era algo forçado, como você falou, não era uma questão de roupa, apenas de luzes, não era isso, mas era um carisma realmente que vocês, ao longo da trajetória de vocês, com certeza impactaram, ainda impactam, né? Mas eu digo naquele tempo, porque era muito assim direta a comunicação de vocês, né? A postura, acho que tem aí um cuidado, né? Como você falou, um zelo de vocês, com certeza aí. Se quiser até partilhar como que isso foi se constituindo em termos de vocês perceberem isso e fazerem os 5 pães e 2 peixinhos de vocês, que é a estrutura do som, a roupagem, a dinâmica de palco. Mas era assim muito forte perceber que vocês eram enviados. Dava para perceber essa força que vinha de vocês, essa comunhão, e você ali como uma voz para expressar isso, muito direto para os jovens, né? Acredito que diversos jovens devem ter se identificado com isso, né? Seja com uma música, com uma letra, com algum momento. Você tem assim, alguma coisa que você queira trazer de testemunho, de relato? Certamente deve ter acontecido vários, né, nesse tempo, principalmente com jovens, porque não era uma coisa muito comum naquele tempo. A gente está falando aí de da explosão de muita coisa, né? Antes de repente, desse boom da música católica, sei lá, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que foi uma outra coisa, mas a gente está falando ali de um pré ali, antes de Vida e Luz, antes de Valmir Alencar, era um outro momento da música, mas vocês já tinham essa linguagem. Para aquele tempo, eu acho que era uma coisa muito inovadora, não é uma coisa muito comum como acontece hoje, né? Como é que foi isso? Assim, que experiência foi essa que vocês viveram, que traduziram isso tudo? E as pessoas com isso? Impactadas? Pois é, o que você falou, né? A banda Inspiração Divina sempre teve uma linguagem inovadora, sempre teve uma linguagem à frente do tempo, né? Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem corporal também. As roupas que a gente vestia, como a gente se comportava no palco. Então a gente sempre teve essa coisa de levar o melhor que a gente pudesse levar para Deus e para o povo de Deus. E essa linguagem para os jovens já era o carisma nosso, porque já vinha do nosso grupo de oração, né? O nosso grupo de oração era um grupo de oração dos jovens. Então a gente já tinha essa linguagem, já tinha esse carisma. E o Esperança também, o Paulo e Consolação, eles tinham muito esse carisma com os jovens, de lidar com os jovens. Eles gostavam de lidar com os jovens, de estar ali junto, né? De acolher, de organizar. E a gente fazia peça de teatro, a gente fazia dança, né? Já fiz parte de grupo de dança, já fiz parte de grupo de teatro. Então, eu sempre me envolvi muito. Eu sou artista, na verdade, né? Eu já me conformei com isso, sabe? Tentei fazer outras coisas na vida, mas não rolou, sabe? Falei, bom, chega, agora eu vou reconhecer. Sou artista desde a barriga da mãe, entendeu? Então, sempre gostei de me envolver com tudo que fosse arte, né? E na igreja não foi diferente, né? Fui para o teatro, fiz parte de grupo de dança e só que assim, o que eu mais fiquei mesmo, o que eu mais desenvolvi foi a música. Mas todas essas outras coisas, né? O teatro, a dança, também me ajudaram a compor a Cida cantora que eu sou, né? A performance no palco, a questão da dança, do teatro, tudo isso me ajudou na performance do palco, de estar cantando, de estar interpretando as canções, de estar tendo uma linguagem voltada para os jovens, que já era o nosso carisma, né? E ter essa linguagem também, essa linguagem inovadora que você falou, à frente do tempo. E assim, as nossas experiências quanto banda e minha quanto cantora foram maravilhosas, assim. Tanta coisa, são 30 anos, né? Mais de 30 anos. Eu fiquei 31 anos na banda, né? Na verdade, eu participei da fundação da banda e fiquei até os 31 anos da banda. Participei da gravação dos 2 CDs. Tocamos em vários lugares, viajamos. Claro, e dentre todos os testemunhos que a gente ouviu, de pessoas que ouviam, que acompanhavam a gente, que sabiam as nossas músicas, tem um que me emociona mais, né? Que assim, são sacerdotes
que despertaram suas vocações para o sacerdócio através das nossas canções. Que lindo isso. Isso, para mim, é o mais impactante de tudo. Assim. A gente já recebeu alguns testemunhos, né, nas redes sociais, lá no canal de YouTube, pessoalmente também, padres que encontraram com a gente em paróquias e tal, vieram falar com a gente, olha, eu resolvi ser padre por causa das músicas de vocês. Isso para mim, olha, pronto, já é uma recompensa de todo esforço, porque, como você falou, né, a gente quando começou, não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Não tinha as redes sociais, não tinha nada disso, desse aparato todo. A gente começou lá com a nossa caixinha de som, né, simplesinha, com aquele violãozinho, aquele microfoninho. E quando a gente chegava nos lugares para tocar, nem sempre tinha aquela aparelhagem de som maravilhosa. Às vezes tinha um negocinho muito do furreca mesmo. E o que a gente fazia? A gente virava as costas e ia embora? Não, a gente tocava ali mesmo, naquele negócio ali. E a coisa acontecia, a obra de Deus acontecia. É claro que não é o ideal. Não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia ao som ruim, não, entendeu? Não que isso seja ideal, mas se era só aquilo que tinha, vamos usar aquilo, aquele recurso lá que tinha. E aí depois, com o tempo, né, as coisas foram se profissionalizando mais, as pessoas foram se conscientizando, os organizadores de eventos foram se conscientizando da importância de ter um som de qualidade, porque as pessoas elas vão muito pelo que elas ouvem. Ninguém gosta de ouvir nada com som ruim. Por exemplo, aqui na nossa live, você ficou mudo de repente. Se você não consertasse isso, as pessoas iam embora, elas não iam ficar aqui, entendeu? Assistindo uma live e não tá ouvindo nada. Então, assim, as pessoas foram se conscientizando aos poucos disso, e graças a Deus, hoje a gente vê que há uma consciência maior em relação a som, né, a qualidade de som, e as pessoas se preocupam mais com isso. E aí é muito mais fácil para quem está começando agora, para quem tem, sei lá, 3, 4, 5 anos de banda, de ministério, que vai tocar num lugar. Já chega lá com tudo, né? Bonitinho. Não tá me No ouvindo? início, a gente tinha que usar o que tinha lá. E teve uma vez, até que eu vou contar aqui um caso. A gente foi tocar Conta. numa paróquia, acho que foi lá. Aonde que foi mesmo, Alexandre, que a gente voltou com os instrumentos tudo no ônibus? Foi em Ramos, Olaria, alguma coisa assim. E aí, a gente levou os instrumentos, né? A gente foi de carro, foram buscar a gente, né, de carro. Só que na volta, no final do evento, não tinha quem levasse a gente para casa, com um monte de instrumento. Aí a gente teve que pegar os nossos instrumentos e ir para o ponto de ônibus, esperar o ônibus tarde da noite para voltar para casa com os instrumentos nas costas. Então, assim, foi um tempo difícil, mas a gente perseverou porque a gente sabia que a obra era de Deus. Então a gente pensava, não, a gente não pode desistir, porque essa é a vontade de Deus para nós. E vamos continuar. E valeu a pena continuar. Né? Olha a obra que Deus fez, né, na nossa vida, através de nós, sacerdotes, né, que surgiram a partir das nossas canções. Tá legal? Bacana que tá aqui nessa live, quanta gente bonita, gente, que eu amo. Tá florida a live, tem bastante gente aqui. Todos. Muito legal. Obrigada pela participação de vocês aí. Tá escutando normal agora? Tá indo o som aí? Tá? Tranquilo. Você falou, fiquei com uma curiosidade que me veio na cabeça. Assim que você falou da música fecundando vocações sacerdotais, ministeriais. Como é que é a história da música, do canto de comunhão, que chegou até o Padre Marcelo uma época e usou essa música? Sei que vocês já devem ter falado, vivenciado, mas se eu me recordo, tem uma música de Eu Sou o Pão, se você puder cantar um pouquinho dela também, vai nos enriquecer. Mas como é que essa canção chegou até o padre? Como é que ele, enfim, no carisma dele, usou a canção dele nos momentos de evangelização dele? E levou aí, acho que foi um ponto forte do ministério de vocês. Já tiveram vários, graças a Deus, mas esse, acho que marca essa nova mídia que a gente está falando aqui, né? Vocês que foram assim, pioneiros e inovadores, num período que não tinha esse movimento todo, né? Um sacerdote como o padre Marcelo Rossi, que tem uma dimensão muito grande nas mídias, pega a canção de vocês que são assim pioneiros, e usa isso. Quantas pessoas não devem ter sido tocadas com o carisma de vocês, ampliadas? E como é que foi isso? Como é que essa música chegou para ele? Como é que aconteceu isso? Então, foi assim.
Você conhece a Soraya Moreno? Conheço, é radialista também. Hoje ela está lá com o Cláudio Castro, né? Trabalhando de alguma forma lá, se não me engano. Mas ela Sim. trabalha em rádio, música também. Então, na época ela era apresentadora de um programa na Rádio Catedral. E aí, o que que acontece? Ela foi lá no Santuário Bizantino, aonde o padre Marcelo Rossi rezava, né, celebrava as Santas Missas, e ela tinha um CD nosso. Aí o que que ela fez? Ela levou esse CD, entregou nas mãos do padre. Falou, padre, esse aqui é um CD de um pessoal lá do Rio, é uma banda muito boa lá do Rio, aí dá uma escutadinha aí para ver se o senhor vai gostar das músicas. E aí, tudo bem, passou. De repente, tempos depois, eu ligo a televisão na Rede Vida e tá lá Olha só. tocando Eu Sou Pão do Céu, o próprio CD da banda tocando na hora da comunhão, na Você Santa descobriu ali ao vivo, ligando a TV e vendo a música ali ao vivo na hora. Missa. Exatamente. Aí eu falei, Alexandre, corre aqui, Que surpresa maravilhosa, meu Deus. tocando na comunhão, na missa do Padre Marcelo Rossi. E era assim, aquela época o Padre Marcelo Rossi estava assim no auge, né, nas Sim, missas e tudo mais. E aí eu chamei o Alexandre, a gente ficou, sabe, super emocionado. Falei, caramba, que legal! E aí a gente começou a todo sábado, era aos sábados, essa missa, às 3 horas da tarde. Todo sábado a gente ligava a TV e estava tocando a bendita música na hora da comunhão. E no domingo também, ele fazia uma missa na Rádio Globo, no domingo de manhã, cedinho. E aí um dia, ouvindo lá a rádio, a gente ouviu a música também lá na Rádio Globo, tocando na missa lá. cara. Aí Ali. a gente tem que ir lá nessa missa, a gente tem que ir lá, a banda, né? Vamos Sim. lá, vamos lá. E aí a gente fez uma loucura. A gente pegou o Brivaldo, né? Tinha um carrinho lá velho. Aí a gente foi no carro dele, lá para São Paulo, né? Com pouco dinheiro, tá? Fomos lá de carrinho, a banda inteira no carro. Na cara e na coragem. Aí tava eu, Alexandre, Júnior e Brivaldo. Viajamos para lá. Aí chegamos lá, sem conhecer ninguém, chegamos na portaria, na entrada da igreja. Antes de entrar na igreja, tinha uma ruazinha assim na frente da entrada, né? Uma ruazinha pequenininha assim na frente da entrada, com várias barraquinhas de camelôs, vendendo vários objetos religiosos, CDs e tudo mais. E quando a gente chegou ali, perto dessa rua, tava tocando super alto a música. Eu Sou Pão do Céu, tocando alto, assim, numa das Nossa. barracas lá, né? Aí a gente foi andando pela ruazinha e a gente foi ouvindo na outra barraca e na outra e na outra, quase todas as barracas tocando a música. Falei, o que está acontecendo? Que isso, meu Deus. Aí a gente foi numa dessas barracas, né? A gente foi numa dessas barracas para ver o que, né? Da onde que vinha aquela música. Chegamos lá, a maioria das barracas com CD pirata da gente. Eles Nossa. CD da Tinham gente, pirateado o CD de vocês. pegaram o nosso CD, cara. Pegaram Cara. algumas músicas, algumas, aí misturaram com outras, de outros CDs, de outras pessoas, Aham, e aham. ficaram lá e estavam tocando. Só tinha uma barraca que tinha o original, que foi um pessoal que entrou em contato com a gente e encomendou com a gente alguns CDs originais para vender na barraca deles lá. Mas a maioria era tudo CD pirata. Aí a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Aí chegamos numa barraca lá e falamos: vem cá, você sabe quem é que canta essa música? E lá todo mundo. Sabe quem é que canta? É essa aqui, ó. É ela que canta. É a própria, essa mesmo. Nossa. Desculpa aí. Mal aí. Desculpa o mau jeito. Mal, não leva a mal, não sei o quê. Aí a gente, não, tudo bem, tudo bem. Era crime, né? A gente sabia que era crime. Era, e ainda é, né? Agora mudou o cenário da música em termos de mídia, mas ainda continua sendo. Exatamente. Aí falou assim: ó, a gente pensou, a gente podia, né, denunciar essa pessoa, mas deixa pra lá, deixa quieto, deixa nas mãos de Deus. E ainda ficamos com o CD pirata, para guardar de lembrança. Ficaram com esse pirata. Para lembrar da história. Ainda tem hoje, ainda hoje? Ainda tem ainda hoje? Aí guarda. Não sei onde foi parar esse CD, mas tem. Aí tinha Legal. assim, a capa dele, eles fizeram uma capa, assim, um impresso, né? Que era um pão
um pão mesmo, uma bisnaga. Eles que fizeram. Eles criaram a arte, o design, fizeram tudo. Esse pirata é de luxo, esse pirata é de luxo. Aí, tá, passamos ali, depois entramos no santuário. Aí falamos com o pessoal da equipe, né? Nos apresentamos lá. A gente é da banda Inspiração Divina. Essa aqui é a que canta Eu Sou Pão do Céu. Nossa, quando eu falei que a gente falou que era eu que cantava Eu Sou Pão do Céu, aí eles... Ah, que legal! Vamos lá no camarim. Vou apresentar vocês pro padre, não sei o quê. Levou a gente para dentro do camarim lá. E aí apresentou pro padre. O padre desta altura, assim, mas muito alto. Né? Assim, um ser humano, parecia um anjo na nossa frente. É impressionante, né? Tem noção a unção daquele homem, né? E aí a gente tiramos fotos com ele. Aí ele falou assim, não, você vai subir no palco, você vai cantar na missa comigo, hoje. Eita, que beleza. Não acredito! Aí, surreal, né, Samara? A Samara tá falando aqui que história surreal. É a história de Deus, Samara. Deus faz as coisas assim. Deixa eu contar até o final que vocês vão ficar impressionados. Aí que vai ver o que é surreal, né? Aí eu subi no palco, botei o jaleco, que era o mesmo jaleco que o pessoal da música usava. Eu fiquei lá como se fosse um deles ali da equipe de música, do padre Marcelo Rossi, olha só. Aí quando foi na hora da comunhão, eu fui cantar, lógico, ao vivo, né? Fui cantar ao vivo, cantei a música e tal. E depois, no final, ele me chamou de novo, no final da missa, o padre. Olha, gente, eu quero apresentar aqui para vocês a Cida Moura, que é a que canta essa música maravilhosa, Eu Sou Pão do Céu. Ela vai cantar um pouquinho para vocês aqui agora de novo, no final da missa. Aí eu lá, cantando. Foi maravilhoso, gente. Aí, no final das contas, o que aconteceu? Eles convidaram a gente para dormir por lá, para ir embora só no dia seguinte. Fomos lá, dormimos na casa dele, e aí no dia seguinte nós voltamos. Quando a gente chegou de volta no Rio de Janeiro, que a gente foi contar quanto que a gente tinha gasto com a viagem toda, deu exatamente, até nos centavos, o que a gente tinha para gastar com a viagem. Não, isso realmente é surreal. Isso é surreal. É surreal. É coisa de Deus, gente. É coisa de Deus, né? Deus, ele é muito bom. Quando vem das mãos dele, né? Até os detalhes, assim, né? Impressionante. Verdade. Nossa, que coisa linda. Que história linda essa. Muito, muito linda, né? E foi realmente essa música, e não só lá, mas assim, as músicas que o Padre Marcelo usa são músicas assim ungidas, né? Acho que um dos carismas que ele tem é fazer essa seleção, porque ele se sente tocado, porque a gente falou lá no começo, né? Acho que ele tem da parte de Deus esse discernimento, né? Ele sempre teve isso com músicas cristãs, né? Católicas, evangélicas, e as músicas acontecem no coração do povo, né? Então, onde a gente ia nas igrejas aqui da ilha, vira e mexe aparecia esse canto de comunhão, todos os lugares, assim, na Rádio Catedral, nas missas. Os jovens começaram a usar muito, né? Foi um momento muito lindo. Acho que de confirmação disso que você estava falando, da vocação do sacerdote. Você falou das músicas que... Acho que as músicas de vocês têm uma ligação aí também com vocação, e acho que foi um selo de Deus mostrando logo com o Padre Marcelo, um canto de comunhão. Como é que foi essa história do canto de comunhão? É de quem? É do Alexandre? Não, essa música não é do Alexandre. Que pena, não é? O que é essa música? Como é que ela surgiu? Ítalo Vilar e Arnóbio Moreira. É do Ítalo? É Arnóbio Moreira. Ítalo Vilar fez a letra e o Arnóbio fez a... Não, o Arnóbio fez a letra e o Ítalo fez a melodia, né? A música. E ficou essa coisa maravilhosa, né? Quer que eu cante um pouquinho? Por favor. Claro que quero, vou perder essa chance. Vai lá, meu irmão. Então é assim, ó. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, Salvador. Eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo
corpo, toma e come. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estás em mim. Eis que estou convosco até o fim. Que coisa linda, Cida, que coisa linda, né? É muito lindo, muito lindo. É maravilhoso, né? Engraçado como se casa, né, perfeitamente, assim, você, assim, acho que Deus te deu esse carisma de intérprete também, né, ministra de música, mas é difícil ter alguém também que mergulhe nas composições de outras pessoas, né, de outros irmãos, e traduz a essência daquela composição, né, você, tanto que, assim, fica, assim, quem é do meio, talvez saiba que seja do Ítalo, mas, assim, o intérprete mesmo profundo, se apropria da canção e traduz isso e faz daquilo seu. Assim, é muito linda essa música, ela marcou realmente. Desde, né? É um processo, né, Miguel? Assim, essa coisa da interpretação, de você ser intérprete da canção dos outros, é um processo. Você ouve a canção, você interioriza ela primeiro, você reflete em cada frase, em cada palavra, você tenta decifrar o que o autor, o compositor quis dizer com aquilo ali, e aí você digere isso tudo, tanto a letra quanto a melodia, porque a melodia e a letra, elas têm que se casar também. E aí você pega toda essa emoção que a melodia traz. Porque o que traz a emoção pra gente na música é a melodia da música. É a melodia, é a harmonia. E aí você pega toda essa emoção casada com a emoção da melodia, casada com a emoção da letra, e aí você torna essa a sua emoção, a sua própria. Então, por isso que eu acho que o intérprete ele deveria ser coautor. Ele deveria, sério, ele deveria ser coautor das canções, porque a Não gente, existia sem, né? Sem o intérprete, né? a gente dá vida para aquela canção, a gente dá vida para aquela emoção do autor. Então, por isso é importante você não cantar só com técnica. A gente não usa só técnica. O intérprete, ele acima da técnica, ele é um intérprete. Ele é aquele que vai trazer emoção. Às vezes o intérprete não é nem tão afinado assim, não é nem tão cheio de técnicas assim. Mas o fato dele trazer essa interpretação e trazer essa emoção do autor, do compositor, como se fosse dele próprio, faz com que ele emocione as pessoas. E aí um errinho aqui, outro errinho ali, a pessoa nem percebe direito, porque ela está tão emocionada com aquela interpretação, com aquela canção. E eu já vi muita gente chorando nas plateias, nas assembleias, nos públicos que a gente, para quem a gente tocou, né, a banda Inspiração Divina, para quem eu cantei também, porque eu também tive alguns trabalhos solos que eu fiz, né, shows, participações especiais em shows de outras pessoas. Porque assim, eu acabei sendo, por ser vocalista da banda, acabei sendo a cara da banda, né? Então, acabei sendo convidada para fazer outros trabalhos, né? De participação em CDs, de participação em shows, cantando, né? Sem a banda. Então, eu via tanto no grupo de oração, quanto numa vivência, num encontro de louvor, numa tarde de louvor, porque a gente já tocou em tudo que é coisa que você possa imaginar, retiros. A gente via ali as pessoas chorando às vezes, as pessoas se emocionando. E, claro, a gente sabe que a emoção humana, quando a pessoa se emociona com uma música de Deus, não quer dizer que ela esteja sendo curada ou liberta. Não, não necessariamente. Ela pode estar só se emocionando com a questão artística da coisa, né? A melodia casada com a letra, que o intérprete ali fazendo aquela liga, né, das duas coisas, e aí aquilo emociona as pessoas. Mas a gente ouve testemunhos de pessoas que tomaram decisões difíceis e que através de uma canção, por exemplo, vai passar chuvas de testemunhos de pessoas que superaram situações difíceis da vida com serenidade por conta da canção, por conta de cantar a canção. Vai passar, mais cedo ou mais tarde. A gente escutou o depoimento de uma menina que ela tinha um relacionamento tóxico
né? Um relacionamento que não estava bom para ela, porque Uhum. algumas questões que ela colocou para gente, e que ela não conseguia se desvencilhar. E através dessa canção, Vai Passar, ela conseguiu sair desse relacionamento. Ela Uhum. conseguiu superar. E ela atribui à canção essa conquista dela. Né? Uma família que perdeu o pai, o esposo, por um câncer, e que durante todo o processo de cura, todo o processo de tratamento dessa pessoa do câncer, quimioterapia, radioterapia, todo aquele tratamento doloroso que a gente sabe que a pessoa passa, essa Sim. família cantava essa canção, ele cantava essa canção, e no final ele foi levado por Deus, né? A doença venceu, mas a família ficou consolada. A família ficou consolada por conta da canção, ficou de pé, ficou forte. Então, essas coisas para a gente não tem preço. Né? A gente olha para trás, para esses 31 anos de trabalho, nunca ganhamos um tostão para o nosso bolso por conta do trabalho de banda Inspiração Divina. Sempre foi a banda Inspiração Divina, todo o recurso que entrava era para o trabalho da banda, né? Para investimento em instrumentos, né? Investimento em outras coisas. Então, tudo relacionado à banda. E aí, o que acontece? A gente fica feliz por ver esses resultados, né? A gente vê que vale a pena, valeu a pena. Tudo que a gente passou, todas as dificuldades, todo... Às vezes a gente tocava em lugares, gente, que era para 6 pessoas. Uma vez a gente tocou num evento que tinha todo mundo indo embora já, porque demorou tanto pra gente entrar, pra gente chegar, que quando a gente chegou só tinha os servos lá, né, assistindo. E isso constrangeu a gente? Constrangeu. Mas isso fez a gente desistir? Não. A gente sabia que a obra era de Deus. E que Deus precisava da gente ali. A gente tem várias pessoas colocando aqui, Cida, ó, a Raquel colocou aqui linda, as pessoas assim muito impactadas com esse testemunho, não só eu, mas o público que está acompanhando a gente aqui ao vivo, que vai acompanhar depois, com isso que vai ficar salvo. E realmente, assim, eu estava falando para você que eu acho que essa é a escola do ministro de música. Assim, ó, quando você fala essas coisas, né, eu só glorifico ao Senhor porque eu acho que essa é a escola, no bom sentido, assim, né? Você não que, como você falou bem, né, tem que passar por perrengues necessariamente, que tem que ter falta de som, que tem que ter dificuldade sempre. Mas a forma como lida com isso, que eu acho que vai forjando o verdadeiro ministro. Né? Você está cantando ali para Deus a consciência. Se tem 6, se tem 600, se tem 6.000, se é no Padre Marcelo que tem 30.000, ou se é num encontro que não tem ninguém, é só os servos. Você sabe a quem você está servindo, né? Sabe aquele que te vocacionou, vocês sabem o que está por detrás ali. E isso é muito rico, sabe? Isso, e eu acho que essa é a preciosidade da igreja, a riqueza. Por isso que impacta vidas, né? Porque Deus é quem faz impactar as vidas através de vocês. Vocês obedecendo a Ele, Ele leva vocês aonde eles quiserem. E aí, se seja 30.000, se seja uma pessoa, se seja o servo que não ia naquele dia, mas foi, e aí mudou a vida porque alguma coisa que vocês transmitiram para eles, já cumpriram o que Deus queria de vocês, né? Olha, eu acho que isso é de uma riqueza extraordinária, né? Nesses 30 anos e assim, para sempre. São coisas que ficam mesmo, sabe? Eu falo com todo o meu coração. E muito feliz de estar escutando esse seu testemunho, esse seu relato, porque é algo vivo, né? É algo que está acontecendo ainda, a gente vai falar. Então, esse ministério, a banda talvez não exista enquanto banda, mas vocês, enquanto servos, enquanto pessoas que foram tocadas por Deus, estão aí ativos, estão aí atuantes ainda, ouvindo a Deus, servindo a Deus de outras formas, né? E aí vamos falar um pouquinho, então, daqui a pouco a gente pode voltar, de repente, mais em alguma outra coisa, mas eu fiquei curioso porque a Raquel, ela colocou aqui, aliás, vou falar duas coisas. Eu vou falar uma coisa aqui, vou deixar você responder a Samara, que acho que te fez uma pergunta. Não, vamos fazer o seguinte, vamos privilegiar a Samara. Ela Vamos tá ver as perguntas, né, agora. O pessoal tá perguntando coisas aí. Vitor, vamos lá, dá esse espaço para o pessoal. Não. Você quer ler as perguntas que eles estão te fazendo? Quer que eu leia? Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo aqui, peraí. Tá meio. Deixa eu ver. Ó, Cida, a Samara está perguntando assim: Cida, desses 30 anos de caminhada, você se arrependeu de algo que não fez? Essa foi a pergunta. Você se arrepende de algo que você não fez do ministério nesses 30 anos?
Olha, eu me arrependo sim, Samara. Eu me arrependo da gente não ter se colocado mais, se posicionado mais quanto assim a nossa imagem, porque a nossa música, as nossas músicas, elas fizeram muito sucesso na Rádio Catedral, sempre tocaram muito na Rádio Catedral, sempre. O pessoal sempre toca na missa, nas missas até hoje. Eu Sou Pão do Céu, tá sempre tocando. E interessante assim falar que o Ítalo Vilar depois ele gravou a música novamente. O padre Marcelo Rossi também gravou a música, né? Regravou. Eu Depois o lembro. Ítalo regravou também. Mas a versão que ficou mesmo na cabeça das pessoas foi a versão da banda Inspiração Divina. Você vê que toda Verdade. vez que a gente vai, que o pessoal toca Eu Sou Pão do Céu, eles tocam e cantam exatamente do nosso jeito, do jeito que a gente gravou, que foi assim, violão e voz só, né? Eu cantando com violão e ficou assim, desse jeito, violão e voz. E é assim que as pessoas tocam, até hoje. Mas assim, o que eu me arrependo é a gente não ter trabalhado mais essa questão da imagem da gente, de associar as canções à banda. Porque as pessoas conheciam as canções, mas não conheciam a banda, entendeu? Não Sim. conheciam quem é que tocava. Até porque assim, o primeiro CD, a nossa capa, né, do primeiro CD, ela ficou assim, a gente fez uma arte um pouco mais assim na penumbra, sabe? Não sei se você tem esse CD, Miguel. Mas Não, não, ela eu me lembro. a capa do primeiro CD, ela não mostra muito a nossa imagem, né? Tem a foto nossa ali, no encarte tem algumas fotos mais claras, assim, mas na capa do CD é meio que sombreado. E assim, não tinha as redes sociais, de a gente se posicionar nas redes sociais e tudo mais. Isso eu me arrependo de não ter feito. Porque eu acho que a banda poderia ter decolado muito mais se a gente tivesse trabalhado essa parte da imagem, entendeu? Na época chegou a ter esse tipo de, assim, de preocupação, mas vocês sentiram que não era uma direção para que vocês se preocupassem, porque por questões mesmo de tempo ou de foco em outra direção, que não a imagem também como componente para potencializar a evangelização, ou não, foi algo que na hora, hoje, por que não surgiu naquele que você acha hoje, né, refletindo? Por que não teve na época esse movimento? Por quê? Porque a música católica ela foi se profissionalizando aos poucos. Quando a gente começou, era tudo muito amador. Então a gente não tinha essa preocupação de trabalhar nossa imagem, né? Uma questão de marketing, essas coisas. Não tinha isso, porque a gente tinha na nossa cabeça evangelizar, trazer Sim. pessoas para Deus, para a igreja. Então a gente não tinha muito essa preocupação com essa parte de marketing, né? Depois, com o tempo, a gente foi percebendo a necessidade disso. E no segundo CD, que é o CD Algo Mais, onde tá, a música vai passar, a gente contratou uma pessoa, né? O Cris, que é até falecido Cris Martins, Cristiano Martins, da banda Canto Novo. Ele Sim, sim. trabalha com essa coisa do marketing digital. Ele passou a cuidar das nossas redes sociais, colocar, fazer conteúdo, colocar nossas fotos lá. Então a gente começou a pagar ele um valor mensal para ele poder fazer. Né? Aí ficamos um tempo com ele, depois não deu mais para continuar, mas aí foi quando ele começou a trabalhar mesmo a nossa imagem nas redes sociais. Só que já foi no segundo CD, foi bem mais profissionalzinho, né? Então ficou todo esse tempo para trás aí sem a gente trabalhar essa questão. Mas isso veio por conta mesmo da evolução da música católica, da profissionalização da música católica, e a gente sentiu a necessidade de acompanhar isso, né, para poder continuar no mercado, né? Mercado fonográfico católico. Então, a gente precisou trabalhar essa questão. É isso, Samara. Teve uma outra pessoa, acho que foi a Raquel, que perguntou sobre podcast. Deixa eu só trazer um detalhe para você antes de você responder a pergunta. A Raquel, ela é minha colega de trabalho e ela está começando a fazer um projeto com podcast, e aí a intuição dela é falar sobre castidade dentro do podcast. Ela é evangélica, e aí a sacada foi criar um podcast, né, que fala sobre castidade aí, só para te contextualizar. E aí, você como. A gente aproveita o gancho para você falar do podcast e depois a gente já troca sobre alguns projetos, algumas coisas que você já está fazendo, né, atualmente. O que você falaria para a Raquel, então, sobre podcast? Castidade. Eu não sei se a Raquel sabe qual é o passo a passo para se fazer um podcast, para se produzir, editar, publicar, porque tem todo esse passo a passo, né? Você precisa de um aplicativo,
Eu não sei que ponto que está aí esse projeto dela, se ela já procura saber sobre isso. Mas se não, de repente a gente pode conversar depois no direct, né? Ela pode mandar um direct para mim e a gente pode conversar sobre isso, porque eu já passei essa fase aí, já tô no 11º episódio do podcast, que fala sobre o Diário da Santa Faustina. Mas a gente vai falar isso agora não, né? Pode falar agora? Não, você que sabe, a gente pode falar de outras coisas antes de falar sobre essa questão do podcast, né? Que eu acho que você, até para saber como é que surgiu, acho que tem a ver mais com esse contexto da pandemia, essa iniciativa que está fluindo muito bem, né? Estou vendo que está tendo uma resposta muito boa das pessoas. Tem o Rubens Neto, antes da gente falar, vamos ver se mais alguém coloca aqui. Rubens Neto entrou, não sei se você quer falar alguma coisa sobre o Rubens, se de algum momento da sua história, do seu público. Deixa eu ver se tem aqui. Érica. Rubens, dá um amorzinho. Oi? O Rubens, a gente, Rubens, bota no comentário aí alguma coisa aí pra gente saber de onde você é. Coloca aí. Eu pensei que numa pergunta para te fazer daqui a pouquinho. Eu pensei assim, eu acho que além dos frutos musicais que vocês, com a graça de Deus, deram, estão dando para a igreja ainda, que bonito ver a família de vocês gerando também nos filhos isso, né? Você vê que os filhos de vocês também têm essa questão da musicalidade. Claro que, assim como você lá quando era pequena, na sua casa, vendo essas referências, essas divas, esse contexto musical, isso gerou algo que é um dom que está dentro de você. Eu acho que os seus filhos também, de alguma forma, né? Principalmente a mais velha, eu vejo com um projeto, né, recente, indo mais um lado mais profissional da música. Como é que é para você, né, enxergar, né, os seus filhos, né, se aventura, entrando nesse universo tão caro? Como é que foi essa constatação? Como é que está sendo isso? Aham. Então, crescendo, né? Crescendo, ouvindo a gente tocar, cantar, respirando música dentro de casa, indo para os ensaios comigo, né? Com a gente. A Jéssica, por exemplo, nasceu no auge da banda Inspiração Divina, no tempo que a gente estava, né? O tempo todo, quase, assim, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, a gente ia tocar em algum lugar. E ela ia com a gente, ia na barriga, ensaio no estúdio, dentro da barriga. Então, a Jéssica nasceu realmente nesse ambiente, Literalmente nasceu numa música, né? nasceu na música mesmo, de verdade, ia para ensaio e tudo mais, para shows. Depois a Camila também, a gente ainda estava nessa onda toda, nessa vibe toda de estar o tempo todo para lá e para cá, com shows, ensaios e tudo mais. Já o Samuel nasceu, a gente já estava sossegado, já estava mais sossegado. Mas as duas, elas realmente acompanharam bastante coisa da nossa música, né? Da banda, da igreja e tudo mais. A Jéssica, ela está seguindo um lado mais assim pop, né? Um lado da música secular. Mas ela já cantou na igreja também, ela já cantava na missa, cantou no grupo de oração, mas ela resolveu fazer uma coisa mais assim, não que seja mais profissional, porque a música católica também está seguindo essa coisa do profissional, né? A palavra não é nem profissional, a palavra é secular, né? Música de fora da igreja. Mas essa musicalidade realmente veio já da família. Todos eles, né, os 3 filhos, eles gostam de música, eles cantam, enfim, estão aí envolvidos, né, com isso. Vocês participam desse processo, assim, sei lá, da musicalidade, sei lá, de repertório, ou vocês, de alguma forma, ela bebe também? Como é que tá para vocês, assim, vocês continuam escutando referências atuais? Ou como é que é essa questão da música, mesmo vocês não estando, assim, talvez, até por conta da pandemia, ou pela etapa mesmo, né, você falou, naquela intensidade de ir para lá e para cá com música, mas vocês ainda curtem, escutam coisas diferentes? Como é que está essa questão da música? Como é que é a sua relação hoje com a música? Né? Como é que está acontecendo essa artista, né, Cida? Como é que ela está lidando com a música hoje? Então, hoje, assim, vou ser sincera, a gente não olha, por incrível que pareça, a gente não tem o costume de ouvir muita música em casa. Botar, sei lá, no canal da NET, ouvir, ou botar no rádio, no Spotify, a gente não tem. A gente escuta mais assim, as meninas, por exemplo, elas escutam mais no fone. Então elas botam lá a playlist delas e ficam
no fone de ouvido, né? A gente não escuta o que elas escutam, né? E eu estou muito envolvida com outras coisas, outros projetos, como, por exemplo, marketing digital, né? Minha nova profissão agora, assistente virtual. Eu tenho estudado sobre isso desde o ano passado, no final do ano passado. Eu achei um curso online muito bom, excelente, de uma pessoa que é autoridade no meio do marketing digital. E tenho aprendido muito, muito mesmo. Já concluí o curso, já fiz estágios, já estou trabalhando com isso. E está sendo assim o meu momento agora, né? De estudar, de me aprofundar. Eu não paro de estudar, eu não paro de estudar. Comecei com esse curso em novembro do ano passado, estou até hoje aí estudando tudo que é tipo de assunto que aparece sobre isso, sobre marketing digital. Eu estou estudando, eu estou podcast, eu ouço bastante com esse, falando sobre tráfego pago, né? Porque não adianta você produzir conteúdo na internet e para promover o seu negócio e você não faz um tráfego pago, você não faz anúncio, né? Você precisa também fazer um anúncio para você escalar o teu negócio. Então, eu tenho estudado bastante essas coisas e estou trabalhando com isso. O podcast surgiu a partir desses meus estudos, porque nesse eu tinha um módulo que ensinava a fazer podcast. E aí caramba, eu quero fazer um podcast. Né? E como eu gosto muito de livros, eu fiz uma faculdade, eu não terminei a faculdade, mas eu fiz quase ela toda, o curso de biblioteconomia. Você pode repetir de novo, Cida, por favor, qual foi a faculdade? Porque eu acho que deu uma travadinha na hora que você falou. Eu fiz um curso de biblioteconomia, bacharelado em economia na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Só que, assim, dos 9 períodos que tinham o curso, eu fiz 6 períodos. Quando eu cheguei para fazer o 7º período, me matriculei e tal, meu pai teve um AVC. E meu filho, muito pequeno ainda, com 4 aninhos de idade, ele começou a ter um problema de alergia muito forte na pele, com a pele toda embolotada de alergia. E aí, ao mesmo tempo, meu pai teve o AVC. Uma semana antes do meu pai ter o AVC, eu sofri um aborto espontâneo, né? E aí foi tudo junto, né? Foi tudo assim junto, e aí eu não consegui ter mais cabeça para continuar o meu curso lá, né? E aí eu abandonei, fui cuidar do meu pai, da minha mãe, porque já idosos, né? Minha mãe ficou completamente perdida, porque ela é daquele tipo de mulher que era totalmente dependente do marido em tudo. E aí ele ficou incapacitado, de repente, e ela ficou perdida, né? E a gente teve que chegar junto, muito junto mesmo, para primeiro cuidar do meu pai, que ele se tornou um bebê, né? Um bebê idoso, por causa do AVC, ele ficou com o lado dele todo paralisado. Ficou internado no hospital e eu indo para o hospital a semana inteira. Depois ele veio para minha casa e aí eu fiquei 2 meses aqui cuidando dele, literalmente como se fosse um bebezão mesmo. E aí tive mais cabeça, ainda mais o meu filho com esses problemas e tudo mais, e foi o que aconteceu. E aí eu não consegui terminar, né, a faculdade, mas aprendi muita coisa em relação à organização da informação, o que tem me ajudado muito nessa nova profissão de assistente virtual, porque ser assistente virtual é também você saber organizar as informações nas mídias digitais, para que tudo fique em harmonia, para que o meu Facebook esteja em harmonia com o meu Instagram, que esteja em harmonia com o meu LinkedIn, com o meu YouTube, meu canal do YouTube, esteja tudo conectado, em harmonia, né? Com o WhatsApp, que tenha o link do meu WhatsApp lá em todas essas redes, que uma rede, que um canal leve para outro canal. Então, tudo isso é organizar as informações também. Então, isso tudo me veio como proveito, né? Como proveitoso, tudo que eu aprendi na faculdade. Valeu a pena todos os anos que eu passei lá dentro. E é isso, e o podcast surgiu desses estudos, né, que eu tenho feito. E está sendo assim uma coisa que eu tenho amado fazer, porque eu juntei várias coisas no podcast. Eu juntei o meu lado atriz, porque eu também já fiz teatro, né? Já fiz cursos de teatro, já atuei em peças. Então eu juntei esse lado, juntei o lado de locutora também, fiz curso de locução também. Fiz alguns trabalhos amadores de locução, nunca cheguei a ser profissional. E aí eu fui juntando essas coisas e o meu amor aos livros, né? Fiz biblioteconomia para me tornar uma bibliotecária, organizar todos os livros da biblioteca. E aí eu fui
essas três coisas, peguei essas três paixões e juntei no podcast. E aí resolvi fazer esse podcast que se chama Livros em Podcast. E o primeiro livro que eu escolhi, qual foi? Diário de Santa Faustina. Por que o Diário de Santa Faustina? Você tem? Eu tenho diário. É, sem dúvida, uma excelente escolha. Mas por que Deus te moveu a ir justamente nesse livro, né? Você tendo tantos outros, com certeza, também ricos, mas que Deus tocou, certamente tem uma história aí, né? O porquê do Diário de Santa Faustina, né? Sim. Porque... O que acontece? Quando a pandemia começou, fiquem em casa, fica todo mundo em casa, não pode mais ir para a igreja, não pode mais ir para grupo de oração, para missa, proibido. Sim. Isso foi em março, né? 16 de março, exatamente, quando a gente começou com essa coisa toda. Quando foi em abril, assim, de repente, do nada, eu já rezava o Terço da Misericórdia, né? Quase todos os dias, não vou dizer que eu rezava todos os dias, era quase. Um belo dia, fui rezar o Terço da Misericórdia e pensei, por que não fazer uma live assim, de repente, de surpresa no Instagram, rezando o Terço da Misericórdia. Aí, abri a live e comecei a rezar. E as pessoas foram chegando, né? Foram rezando comigo. E não li o diário ainda, né? Só rezei o terço e fiquei assim uma semana rezando, né? Só rezando o Terço da Misericórdia. Depois me veio essa ideia, pô, eu vou rezar o Terço da Misericórdia e vou ler o diário também, na live. Antes de rezar cada dezena, eu leio aí uns parágrafos do diário. Leio e faço a reflexão também. Converso com as pessoas sobre isso. E aí fui. Comecei lá no comecinho, iniciozinho do diário, primeiro parágrafo. Já estou no caderno quinto, que são 6 cadernos, né? O diário é dividido em 6 cadernos. Já estou no quinto caderno, já quase terminando o diário. Aí eu pensei, por que não começar com o Diário de Santa Faustina nesse podcast? Né? Por que não começar? Então, comecei todo de novo, lá do iniciozinho, né? Gravando os episódios. E aí eu estou gravando episódios de 50 minutos a 1 hora. Cada episódio tem 50 minutos a 1 hora de duração. E eu já estou aí no 11º episódio. Depois que terminar, vou ver outro livro. Eu tenho essa vontade de seguir com os livros a respeito da vida dos santos. O próximo que eu estou querendo fazer é o de Padre Pio. São Padre Pio. Mas eu preciso ouvir minha audiência primeiro, porque isso é o mais importante. Você saber o que a sua audiência quer, deseja, né? E aí, a partir desse desejo da audiência, eu vou decidir qual que eu vou fazer no próximo. Mas tem uma grande chance, eu acho, do público. Deve ter outros também, mas o Padre Pio ele também tem um lugar no coração, assim, um lugar especial no coração do povo, né? Cada vez mais está crescendo essa devoção com o Padre Pio. E se vier o Padre Pio, vai ser muito bem chegado, porque ele tem ensinos maravilhosos, né? E a resposta do povo? Você tem alguma forma de feedback nessa... Porque eu, assim, olhando, eu acredito que, assim, vendo a sua história, a sua vida, pode parecer que tenha sido algo, assim, circunstancial, mas, assim, no fundo eu vejo tudo, assim, uma moção de Deus, assim, no olhar de fé, nada, assim, é coincidência, né? Acho que essa tua moção de fazer tudo, se a gente olhar, assim como o seu cantar, né, que Deus foi lá e no teu processo foi te introduzindo aí no Ministério de Música, os dons, a tua família, se a gente olhar a vida como um todo, é tudo permeado por essa misericórdia, por essa ação de Deus que nos conduz a cada momento. Então, eu acho que você fazer essa ação também não é por acaso, assim, nesses tempos de pandemia. Certamente essa sua ação já chegou em muitos corações, né? Muitas pessoas devem ter sentido o consolo e a misericórdia de Deus na tua voz, agora não cantando, né? Mas usando o recurso vocal de uma outra forma, que as pessoas nem conheciam tanto. Você está falando aí da leitura, da interpretação, do ser atriz, do ser artista, né? Com outra vertente. Como é que você tem sentido isso com o público que você está acostumado a te ver cantar, ministrar, agora te vendo... não é ler de qualquer jeito, né? Acho que é também uma forma de servir, né? Você ler do jeito correto. Aquilo que você falou da música, você mergulha ali
no texto da misericórdia, leva para as pessoas que talvez sozinhas elas não conseguiriam fazer isso. Você está fazendo um serviço, na verdade. Né? E como é que é isso? Você sente esse impacto na vida das pessoas? Alguém já chegou e te falou alguma coisa assim? Algum testemunho já aconteceu? Alguma coisa? Alguma mensagem? Ou algum relato? Algum e-mail? Algum zap? Algum direct? Um direct? Às vezes as pessoas ficam tão impactadas que elas querem falar, porque é impressionante isso. Às vezes acontece, depois a gente até fala mais sobre assistência virtual, até depois que depois a gente constrói um caminho de assistência virtual, que eu estou no momento que eu vou precisar, mais para frente. A gente conversa isso depois do lançamento. Mas as pessoas, quando elas são impactadas, eu acho que fica igual aquela pessoa que no evangelho, quando é tocada, ela sai, ela quer anunciar, ela quer, enfim, quer verbalizar aquilo. E você é uma pessoa que tem uma referência, você é uma pessoa que é referência nas coisas que você faz na evangelização. Né? As pessoas te conhecem do grupo de oração, da ministração. E aí eu acredito assim, que deve ter chegado no coração das pessoas. E aí há o desejo de compartilhar. Nossa, esse trecho que você leu hoje, Cida, tem tudo a ver com o que eu estou vivendo, com o que eu vivi, com o que aconteceu, me tocou. Acontece isso? Você sente isso de alguma forma, mesmo estando distante na pandemia? Como é que você sente isso? Essa missão, né? Porque é uma espécie de missão também, né? É. A gente, quando serve a Deus, a gente não sossega, né? A gente está sempre querendo uma ideia para servir, né? Para evangelizar. Então, a Por isso a gente pandemia, está aqui, inclusive, hoje. a pandemia não paralisou a gente aqui em casa. Tanto é que eu comecei essas lives do Texto da Misericórdia e depois logo em seguida, a gente começou as lives do Grupo de Oração Esperança no Facebook, no meu perfil lá no Facebook. E a resposta do povo foi das melhores, assim, sabe? Os depoimentos durante as lives. Eu tenho esse feedback mais assim, ao vivo, durante as lives. As pessoas já botam no comentário, nossa, Cida, é verdade. Quando eu faço a reflexão do diário, faço os comentários, eu leio os parágrafos e vou comentando, né, a cada parágrafo que eu leio. As pessoas vão dizendo, é verdade, é isso mesmo. Nossa, gente, mas eu faço isso, eu sou assim, eu sou impulsiva também. Tipo assim, sabe? Porque eu tento trazer o diário, eu tento trazer a experiência de Santa Faustina com Jesus, com Deus, com o céu inteiro, porque ela teve experiência com o céu inteiro, né? E com o inferno também, porque ela via os demônios. Sim. Às vezes eles vieram atacar Santa Faustina em forma de animais, em forma de monstros, em forma até de alma humana, né? Falavam com ela, se disfarçavam de uma alma humana. Toda essa experiência de Santa Faustina, as pessoas se identificam muito. Porque eu pego aquela leitura e traduzo para a nossa vida. Eu trago para a nossa vida de cristão, de servo. Eu vou falando, poxa, isso acontece com a gente também, não é mesmo? O que acontecia com Santa Faustina. Olha só, às vezes a gente não se depara com uma pessoa que está sendo usada pelo demônio para tirar a nossa paz, para nos desviar do caminho do Senhor. E o que a Santa Faustina fez? Teve um episódio que ela fala que ela falou um trecho da oração do Ângelus e o demônio fugiu na mesma hora, que foi aquele trecho que fala assim, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Foi ela dizer isso e o demônio fugir para longe dela. E aí eu falo com as pessoas assim, e aí? E nós? Como é que a gente age diante de uma provação, diante de uma tentação do demônio, de um ataque do demônio, porque a gente percebe quando ele está atacando. Você fala a palavra de Deus, e aí as pessoas na mesma hora, nos comentários, elas vão respondendo, elas vão interagindo. E com relação ao podcast, eu tenho recebido muito feedback bom também. Eu fiz um grupo no WhatsApp, um grupo fechado, né? Um grupo VIP, né, que eu chamo de grupo VIP, que são as pessoas que recebem episódios novos em primeira mão. Então, quando eu faço um episódio novo, publico. Antes de publicar esse episódio, na verdade, eu publico primeiro, mas o primeiro lugar onde eu coloco o link de acesso é nesse grupo de WhatsApp. Essas pessoas recebem em primeira mão, que são pessoas que eu escolhi, selecionei para formar esse grupo, mas que ele está aberto para quem quiser entrar também e acompanhar esse processo. É só falar comigo no privado que eu coloco lá o convite, né? O link do convite. Mas
essas pessoas, recebem em primeira mão e às vezes eu abro, né? Porque é um grupo silenciado, para não ter muita conversa ali, encher nossa memória do celular, né? Eu deixo Uhum. ligado e às vezes eu abro para algum comentário. Eu já joguei lá um formulário do Google Forms também de pesquisa, saber qual é a opinião das pessoas sobre sobre podcast em geral, né? Se elas têm o costume de ouvir muito, quanto tempo elas conseguem ficar ouvindo. Eu faço pesquisas para o que as pessoas querem de fato, né? Porque não adianta você fazer coisas que as pessoas não querem, né? Então aquilo vai Sim. ficar, não vai dar certo, não vai fluir. E o podcast, graças a Deus, ele está nas plataformas, né? Está no Spotify, está nessas plataformas de Google Podcast, né? O Castbox também é um outro aplicativo de plataforma de podcast. Está espalhado por aí, tá? Distribuído. E eu tenho acompanhado assim os insights, as métricas e tem sido um retorno bem legal. Tá crescendo bem. Eu só preciso usar um pouco mais das estratégias de marketing digital que eu conheço para poder jogar mais para cima, mas é porque é falta de tempo mesmo de parar para fazer isso. Mas só orgânico, né? Já estou tendo um retorno bem legal assim do podcast. Já está colhendo os frutos, muito legal. Então, vamos lá. A pessoa que quiser acessar esse conteúdo do podcast, ela pode fazer um contato com você. Você disponibiliza isso também, além desse grupo VIP no WhatsApp, você está sempre colocando isso no seu próprio perfil do Face. Não é isso? Você coloca lá o acesso. Eu publico, né? Então, quando eu publico o podcast, ele vai para as plataformas digitais, plataformas de música e podcast, né? O Spotify, você encontra música e você encontra podcast. É direto nessas plataformas, não tem nenhum link que vai cair nessas plataformas. As pessoas teriam que acessar uma dessas plataformas e aí te encontra lá no podcast. Baixa o aplicativo, né, no celular, baixa o aplicativo, me procura lá. É Cida Moura, Livros em Podcast, o nome do podcast. Livros em Podcast, Cida Moura. Pronto, você vai encontrar lá. E aí é só ouvir, bota o fonezinho aqui, ó, e viaja na história. Fazendo a comida, fazendo as coisas de casa, descansando, fazendo atividade física, o que for, coloca lá e entra em conexão com a misericórdia divina. Quem tem filho pequeno é o Nana Neném, tá? O meu podcast. Colocou a tiro e queda. Colocou do... Porque sabe como é que eu faço, Miguel? Eu faço assim com uma voz de vovó. De vovó que conta historinha pro neto na hora que ele vai dormir. De mamãe que conta historinha pro filho na hora que ele vai dormir. Então, é assim, né? Com aquela musiquinha de fundo, bem tranquila. E aí você viaja. Olha, eu mesma, é sério, eu mesma, quando eu ouço meu próprio podcast, eu acho que é outra pessoa que tá ali falando. E eu viajo, eu boto o fone e fico ali, deitadinha, viajando na história de Santa Faustina, Miguel. Não é porque foi eu que fiz, não, mas tá maravilhoso, gente. Vocês têm que ouvir. Sério, vocês vão viajar nessa história maravilhosa. Fica aí a dica não, né? Fica aí a oportunidade. E aí me veio na cabeça que nesses tempos, quantas pessoas têm dificuldade de sono, né? Tem sono agitado, insônia. Olha aí uma oportunidade, né? Uma oportunidade de escutar algo que vai te fazer bem espiritualmente. De repente também vai te colocar num lugar diferente, né? Dentro de você, junto de Deus. Maravilhas podem acontecer aí também nesse momento. Eu acredito que sim. E você segue fazendo o texto da misericórdia também, então? Você continua com essa ação dos textos da misericórdia no seu perfil? De segunda a sexta-feira, às 15 horas, tá passando um carrinho de pão aqui no condomínio, tá? Essa buzina... Aqui então, passa moto toda hora, minha filha. Isso aqui... em casa, né? É de segunda a sexta-feira, às 15 horas, no meu perfil do Facebook. É só procurar lá, Cida Moura, tá? Entra no Facebook e procura Cida Moura. É no meu perfil. O perfil tem 2 páginas, tá? É no perfil que eu faço. Aí é só colocar perfil Cida Moura. O Cida Moura já vai aparecer, localiza o seu perfil, entra lá, que vai ser bem-vindo. E uma última coisa, Cida, eu sei que você também tem um outro testemunho com o Padre Marcelo, que fala um pouquinho sobre isso, que gerou essa ação que você faz, que é o terço, ou um momento de oração com as mães, né, a favor dos seus filhos. Eu já escutei você falando um pouco sobre isso, mas traz para o nosso público, então, como é que isso aconteceu,
como é que está acontecendo essa ação? Como é que as pessoas podem sintonizar lá também? Então, essa experiência que eu tive novamente com o padre Marcelo Rossi, né? É, Foi, acho que tem, amanhã vai fazer acho que um mês, uns quatro domingos atrás, que eu estava assistindo uma missa de manhã dele, online, né? E aí no final da missa ele falou sobre esse terço. Só que assim, na minha distração, eu havia entendido que era ele que tinha criado o terço. E ele estava divulgando no final da missa e pedindo para a gente rezar, para as mães rezarem, né? uhum. E aí eu tive essa ideia de começar essa live todos os dias, durante 30 dias, às 21 horas, todos os dias. Também no meu perfil do Facebook, tá? No mesmo lugar que eu faço o Terço da Misericórdia. E eu tô fazendo, já vai fazer, acho que um mês amanhã. Acho que já vai fazer 30 dias, ou, se eu não me engano. Me perdi já. Mas eu Tá vou quase, fazer tá chegando lá na reta final. Ou seja, tá chegando, né? Tá pertinho dos 30. Mesmo. tá. Eu vou fazer mais uma semana. Então, contando de amanhã, eu vou fazer mais uma semana e aí eu termino, né? Mas é um terço maravilhoso, curtinho, simples, fácil, que o movimento, né, Mães que Oram pelos Filhos, criou, inspirado na vida de Santa Mônica, que rezou pelo filho durante 33 anos, e ele se converte e se torna santo e doutor da igreja. Então, não só se converte, né? Se torna santo e doutor da igreja. Pela É. persistência dessa mãe, que rezou por ele 33 anos. E aí, eu resolvi fazer, porque o padre pediu que fizesse lives com esse terço, né? E aí poxa, eu vou fazer. Nem que seja 30 dias, mas eu vou fazer por um tempo. E aí comecei a fazer e estou fazendo ainda. Vou fazer mais uma semana e aí eu finalizo. Mas estão todos convidados aí às 21 horas, todos os dias. Sábado, domingo, feriado, todos os dias. E acredito que a resposta das pessoas eu vejo também, às vezes, eu trabalho à noite remotamente, mas às vezes eu vejo lá as atualizações, vezes que você está lá fiel lá todos os dias, e o povo já tem ocorrido, né? As pessoas já se acostumaram com o horário, com a dinâmica do Já. texto. Você tem um povo fiel que sempre entra ali naquele horário, isso é muito legal, né? Eles entram tanto no Terço da Misericórdia quanto no das Mães, né? É aquele povo. Tem um certo número de pessoas ali que tá sempre, tá sempre. Aí tem outras que circulam, né, pela live, entra, sai, né? Pessoas novas. Todo dia tem gente nova entrando, mas que fica mesmo são aquelas ali que já são minhas amigas, meus amigos ali. Eu já consigo Legal. compartilhar a live, comentam. E é muito bom, sabe? O pessoal que vem desde lá do Instagram, desde aqui do Instagram, né? Do começo Certo. da pandemia, quando eu comecei as lives e tá me acompanhando até hoje. Então Que é bem bem. legal. Nossa, muito legal te ver aí produtiva, ativa, nesse tempo que você falou. E tem, assim, a gente está ainda talvez cedo, não sei se para pensar em projetos, isso porque a gente tem mais certeza talvez do que do ano passado, que a gente não tinha vacina, não tinha perspectiva de flexibilização. Esse ano a gente já tem alguma coisa acontecendo, não sei se por conta disso você já tem algum projeto em vista, alguma coisa assim, ou não, tá? Vai depender ainda do que vai vir para frente por conta desse cenário. E aí, você tem alguma coisa para falar para a gente nesse sentido? Tem algum sonho, algum projeto, alguma coisa que você já está por concretizar que queira compartilhar com a gente? Então, eu estou com um projeto que se chama Cida Moura Canta, que eu comecei lá no comecinho de 2020. Era um projeto que eu queria ter feito em 2020, mas não consegui fazer por conta de várias questões que aconteceram, né? Pandemia, não sei o que lá. Sim, Cheguei a fazer uma campanha para arrecadação de recursos na Vaquinha, né? Que é Vaquinha com K, tá, gente? É um site onde a gente faz campanhas para arrecadar recursos para projetos. Né? É próprio para isso. Fiz a Vaquinha para fazer um EP. Eu queria fazer um EP com 6 músicas, mas eu não consegui os recursos suficientes para fazer o EP. O que eu consegui vai dar para fazer um single, que é uma música só. Então, eu vou fazer esse single, ainda estou trabalhando nele para fazer. Eu recebi, na verdade, uma parceria com compositores. Então, o projeto é assim, Cida Moura canta fulano de tal, que é um compositor que eu escolho, e ele faz as músicas para mim e eu canto aquelas músicas só daquele compositor. ah, que E legal. os que eu escolhi foram o Eric e o Egder, você conhece, né? São irmãos gêmeos do Rio de Janeiro, compositores assim,
Eles compuseram aquela música que fala dos sacerdotes. Deixa eu ver se eu me lembro um pedacinho dela. Ficou muito famosa a música. São músicas exclusivas que os autores compõem para você, ou são coisas do repertório deles que você canta, ou é uma coisa direcionada? Eles escrevem assim, algo a partir desse projeto, é isso? Isso. São músicas especialmente para. Especiais, feitas para o projeto. São músicas inéditas. Inclusive, esse single, eles me mandaram várias canções belíssimas, mas eu ainda não encontrei aquela que, sabe, aquela música que bate em você, que você. Essa eu quero gravar. Sintonia, é essa. Que, nossa, tudo a ver comigo, me identifiquei super. Gravar. Agora eu escutei a buzina aí. E essa foi só uma buzina. Quando passar a moto, com certeza você vai escutar aí. Faz parte. É. Aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, cheguei pro Eric, né? Falei, Eric, é o seguinte, amei todas as músicas, mas ainda não achei aquela que me impactou. E aí eu falei, você tem outras músicas para me passar? E aí ele falou, tá, tudo bem, vou passar. Aí ficou um tempão, nada de passar outras músicas para mim. E aí eu falei, uma outra ocasião, eu falei para ele assim, vem cá, você pode fazer uma música que fale sobre a misericórdia de Deus? Sobre a experiência de Santa Faustina, mas não falando exatamente da Santa Faustina, mas a experiência dela conectada com a nossa vida, com a nossa experiência como cristão, como servo de Deus, como alguém que experimentou da graça de Deus, fazendo essa conexão entre a vida de Santa Faustina e a nossa vida. Sim. Aí eu encomendei a música. Esses dias ele falou comigo, tá quase saindo do forno a música, hein? Aí, bom, tô aguardando. E aí eu tô aguardando. Assim que sair a música, eu vou já entrar no estúdio, já começar a preparar tudo direitinho. E aí eu vou usar meus conhecimentos de marketing para poder lançar aí esse single, né? Eu tô ansiosa para lançar. Que coisa boa isso, né? É uma forma de não estar parado também, né? Nesse tempo de pandemia, você está se movimentando e evangelizando, né? Que é uma coisa que dá para fazer remotamente, né? Dentro dos conhecimentos de assistente social. Não, assistente virtual. Pensando aqui na... Poxa, muito bom, Cida, que Deus possa continuar te abençoando. Eu também estou um pouco nessa perspectiva. Essas lives, elas estão num ciclo de experimentações que eu estou fazendo. Já conversei com algumas pessoas, eu gosto muito de conversar. Esse tempo da pandemia, ela restringe a gente um pouquinho. Eu estou fazendo um ciclo de entrevistas no YouTube, aqui também mais com foco na música. E aí espero também em breve estar lançando na verdade, assim, esse tempo para marcar um EP com algumas canções que Deus já havia me dado já há alguns anos, e elas estavam engavetadas. E aí depois de algumas experiências, eu falei, não, eu vou desengavetar essas músicas e meio que fazer esse processo para marcar. E aí eu conversando com a Rosângela, com o Cristiano, eles me indicaram o Wallace Rangel, e aí eu conversei com ele, fez os arranjos, ele já fez toda essa parte, eu só não fui colocar a voz ainda porque estava esperando terminar a segunda dose. Tá, do Wallace Rangel, assina embaixo. Acho que bom. Ele é incrível, né? Ele já esteve aqui também, bateu 2 papos com a gente. Uma pessoa super incrível, espetacular profissional também, né? Uma pessoa que tem, sem comentários, fora da curva, né? E foi uma experiência muito boa de estar fazendo isso com ele. E aí esse projeto vai se chamar Se Entregou por Ti, são 4 canções e vão estar saindo em EP. E aí depois a gente conversa sobre essa questão estratégica, que aí talvez a gente possa pensar em alguma coisa aí, até profissionalmente, para poder visibilizar essas ações. Eu fiz essa primeira parte com algumas ações, assim, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e aí eu estou justamente nessa etapa de fazer esses bate-papos aqui ao vivo de música e algumas coisas eu estou colocando as gravações, mas num tempo de reflexão, de avaliação, e fazer essa gravação agora que deve estar acontecendo na véspera de Nossa Senhora Aparecida, dia 11 de outubro vai estar acontecendo. Muito bom, muito bom. E aí, feliz de ver teu testemunho. Fala pra gente. Então, eu quero agradecer, né? Agradecer a você por esse convite. Me sinto honrada, assim, não esperava mesmo.
E assim, dizer que uma entrevista com você é muito interessante, porque você deixa a gente super à vontade com esse seu sorriso, o tempo todo esse sorriso no rosto, essa simpatia. Então eu quando entrei aqui na live, eu tava nervosa, sabe? Faz parte. A Eu gente é tava bem, tímido, eu também sou tímido, mas mas você consegue deixar a gente super à vontade na entrevista e faz as perguntas certas. Eu queria só falar só mais uma coisinha. fica à vontade, a gente está na sala. Eu tenho assim um orgulho santo, vamos dizer, se é que isso existe. Um Eu acho que orgulho assim, dependendo, é acho que dizer que eu fiz parte do coro carioca, né, que cantou para o Papa na Jornada Mundial da Juventude de 2013. Então, eu sinto assim muita alegria de falar isso, né? Não por vaidade, não por vaidade, mas por quando eu fui convidada para fazer parte, eu pensei assim, eu até dei uma entrevista para uma TV, uma TV, um canal aberto, acho que foi Rede TV, se não me engano. E a pessoa me perguntou, né, como é que eu via essa questão, né, de estar ali, me preparando, ensaiando para cantar, né, lá em Copacabana, com o Papa foi lá, o Papa. maravilhoso. Nossa. E aí eu falei, para mim, está sendo assim uma confirmação de Deus, da vontade de Deus para mim, para o meu ministério. Está sendo assim uma confirmação de tudo que eu fiz até hoje, de que eu estou no lugar certo. E não tem nada melhor do que você entender que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, fazendo a vontade de Deus. Então, para mim, aquilo ali foi um sinal, né, de que eu realmente estava fazendo a vontade de Deus ali, né? Tem uma pessoa falando aqui, ó, a Samara. Cida, amei o seu testemunho. Obrigada, Samara. Aparece aí, Oi, pronto. meu É pro bloco aparelho, final da o aparelho entrevista. de celular que morreu aqui de repente. Não, foi tudo, vamos falar a verdade pro público, foi tudo combinado. A gente combinou desde o começo que seria assim. Para causar um Que impacto isso, no Miguel? povo. Que isso? Ai, Olha, Senhor. continua falando, você estava falando do coro carioca. Eu me lembro dessa entrevista, sabia? Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas eu me lembro de você ter participado de alguma coisa assim. Alguém me mostrou na época. E aí você estava falando dessa alegria sua de fazer parte daquele coral, que meio que seria um marco, né, do ministério de vocês. E aí continua falando para a gente que a gente não vai perder essa riqueza, não. Você estava falando, continua aí. Então, era isso que eu queria dizer, assim, a alegria que eu senti de poder fazer parte daquela história, foi um marco, né? Foi uma coisa histórica, né? A visita do Papa, a emoção de estar ali cantando com os meus irmãos, que também músicos do Rio de Janeiro, né? Como o nome disse, né? Coro Carioca. Então estávamos ali, todo aquele pessoal que começou junto lá atrás, e isso me emocionou bastante, porque eu vi, poxa, Deus honra, né? Deus honra a gente quando a gente é fiel, quando a gente tá ali por um motivo realmente sincero de evangelização. A gente é fiel diante das dificuldades, diante das provações. A gente serve a Deus tanto na abundância quanto na escassez. E Deus, ele honra a gente, né? Ele honra a gente. Então, não é que o fato da gente estar ali cantando pro Papa, nossa, não é isso. É que é uma coisa muito especial, né? A gente tem que Sim. reconhecer que é algo muito especial. E eu me senti assim bastante honrada por Deus, né? E com o meu trabalho reconhecido, né? Meu trabalho reconhecido. E isso me alegrou bastante, me fortaleceu para continuar até hoje aqui. E não é só isso, né? O feedback do povo, das pessoas que são beneficiadas com as nossas canções, os testemunhos, sabe? As vocações sacerdotais que surgiram. Então, tudo isso me deixa muito, muito feliz, mas me deixa também em estado de alerta, né? Porque, sabe, Miguel, quem está de pé, cuide para que não caia, não é isso? Então, Verdade. a nossa carreira ainda não terminou, nossa carreira de fé ainda não terminou. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que lutar, a gente tem que vigiar, a gente tem que orar a todo momento para continuar de pé, para a gente não cair e escandalizar tanta gente que tem a gente como referência. Então, apesar de ser assim uma alegria muito grande, toda essa história que eu estou contando para vocês aqui, é também uma responsabilidade muito grande, né? É um compromisso muito grande,
toda a minha vida é em função desse compromisso com Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu decido fazer, eu tenho que pensar 2, 3 vezes. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Eu vivo para o povo de Deus. Então, ó, meu primo chegando. Oi, primo. Adailton, chegando aí, ó. Bem-vinda, Adailton. Chegou na hora boa. Chegou bem-vinda. Rosângela também chegando aqui. Rosângela Estrela Maia. Sejam bem-vindos. E é isso, né? Essa alegria, mas também acompanhada de uma responsabilidade muito grande, uma vigilância. E obrigado por essa troca, que com certeza é um testemunho, é um bate-papo, mas tem muito de ensinamento também, né? De forma simples, como você está falando aí, mas acho que quando a gente partilha a vida, faz parte de nós cristãos, a gente se alimentar um com o outro, né? A gente comunga da vida um do outro, né? Do testemunho, das buscas, das lutas. E, de fato, eu fiquei muito feliz pelo teu sim, por você ter podido estar aqui hoje trocando esse papo, viu que a gente está à vontade também. Também sou tímido, assim, verdade, eu sou tímido também. Mas é engraçado que eu gosto dessas ações, porque uma das coisas que me veio no coração, essa necessidade que a gente tem de estar com os irmãos, de estar partilhando, quanto que isso traz vida. E esse tempo da pandemia justamente colocou restrições também nisso, né? Que é uma coisa tão cara para a gente, né? De estar com as pessoas na medida do nosso... Estar num outro ritmo, num outro horário, mas a comunidade, né? O estar com irmãos, com pessoas, isso é constitutivo da nossa fé. E quanto tempo a gente não pôde estar fazendo isso, né? De estar próximo, de estar conversando um pouco mais, a gente tem que ir, sair rápido, é a máscara, não pode abraçar, não pode tocar por necessidade, né? Por questões de saúde. Então eu me senti impelido por, assim, senti como um chamado mesmo para mim, né? E vejo que Deus tem usado disso também na vida das pessoas que acompanham. Assim, como você falou lá, não importa se são 60 pessoas, aqui no online, se são uma, se são 6, se são 10. Às vezes faço algumas coisas, tem muitas, às vezes não tem quase ninguém, mas é a mesma forma quando você vai cantar, que tem muita gente que não tem, mas é saber o porquê, né, que a gente está fazendo. Né? E isso é isso que move a gente, é isso que inspira a gente, faz com que a gente avance. Eu queria te agradecer pelo teu sim, que Deus te honre cada vez mais nas suas ações e que venha ainda mais coisas, com certeza da parte dele, como sempre vieram, né? Desde aqueles tempos, né? Desde menina lá, você entrando, conhecendo a igreja, conhecendo o Ministério de Música, ele te levou para tantos lugares, né? Em nome dele, viu tanta coisa bonita em nome dele e ainda continua fazendo. Então, que nesse tempo novo para o mundo, que está as suas crises, suas dificuldades, mas em Deus é sempre o novo de Deus, né? Na cruz tem a vitória. Eu tenho certeza que Deus vai ir conduzindo cada vez mais, né? Você vai continuar vendo essa ação de Deus nesse tempo novo. Obrigado por estar aqui. Com certeza. É isso aí, é isso aí. E assim, eu não contei toda a história, ainda tem muita coisa. A gente vai ter que fazer uma segunda live. Né? Pois é, já está fechado aqui ao vivo, vai ficar gravado, a gente temos testemunhas e aí fica mais fácil. E ó, vou te falar uma coisa, o Instagram tá gostando da nossa live, viu? Porque a gente já tá 1h30 aqui nessa live. Caindo, e não derrubaram a gente? Caindo, voltando. Caindo e voltando. Mas que nem a nossa caminhada, né? Que nem a nossa caminhada cristã, caindo e levantando, caindo e levantando. Essa live aqui... Tropeça aqui, cai a falar. Exatamente. Mais depressa levanta e começa a cantar. Então que fica aqui a deixa, a gente, se Deus quiser, no momento oportuno, está aqui o convite para a gente fazer, não vai ser falta de convite, não. Vamos fazer essa segunda rodada de partilha, trazendo mais novidades, mais coisas que forem acontecendo da sua história. Deixa eu aprontar o meu single, quando ele estiver prontinho, a gente marca uma próxima. Combinar. E aí, né, eu já falo dele, a gente... Fechado. Uma conversa legal aqui sobre ele. E o podcast vai continuar firme e forte, porque é uma coisa que eu amo fazer e pretendo crescer nisso daí, sabe? E levar essa bênção, né? Ajudar as pessoas com esses livros maravilhosos da vida dos santos, que só acrescentam na vida da gente, né? Verdade. Tem um povo que tá vibrando aqui. A Tânia já tá falando, oba, já tá aqui. Tá feliz da vida. Né? Meu primo tá falando também, Deus é bom a toda hora. Tô lendo aqui o comentário do pessoal também. A Tânia, vou esperar. A Tânia é minha fã número 1.
Ela é É, suspeita. beleza. Ah, Amiga e fã. muito abençoada. Tânia, então vai, bota lá. Queremos a segunda live com a Cida. Queremos a Isso. segunda live com a Cida. E aí, se Deus quiser, quando pegar esse tempo, né, de trazer ainda um novo ciclo de novidades, já está super convidada. Rosângela, bem-vinda aqui. Que bom que ela está aqui presente. Rosângela também participou de uma entrevista que vai ser publicada mais à frente, acho que em novembro. Ela trabalha com literatura Rosângela, né? infantil. Rosângela Estrela Maia. Ela tá falando assim que chegou no É, final, mas que o que ouviu já tocou o coração. Que bom, Rosângela, que bom. então já Graças a valeu. Deus. Cida, querida, muito obrigado. Abraço aí nos filhos, no Alexandre também, Obrigada a que você, Miguel. é um amor Obrigada. também de pessoa. Obrigado pelo teu sim, pela sua generosidade. Fiquei muito feliz de verdade. Saí de casa essa tarde aqui, tá bom? Ok. Um Meus beijo. filhos, querida. Tchau, Tchau. gente. Obrigada aí Tchau, pela atenção pessoal. dos Fiquem com Deus. Até Tchau, a tchau. próxima, se Deus quiser.